Olá, meus queridos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, minha audiência fiel, querida e companheira de toda segunda-feira, meus abusetes de plantão. Chegamos ao episódio número 24 do Januse e Abuse Podcast. Hoje com uma figura queridíssima, um colega aqui de ex-empresa, que vai me dar o prazer de compartilhar as histórias que são mútuas aqui. As experiências se parecem muito e vai ser muito rico o nosso bate-papo. Você certamente se lembra dele, ele foi galã dos saudosos anos de 1980 da Rede Globo. Depois ele se tornou um diretor importantíssimo da emissora. E hoje ele mudou radicalmente, assim, ele deu um ponto de virada na vida e mudou de profissão. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, é claro, mas antes faz aquele deverzinho de casa, que são aqueles 3, 6. Curte, compartilha e comenta, compartilha com o vizinho, com um amigo, com o inimigo, com todo mundo, que aí o YouTube entende que o engajamento é legal, que o conteúdo é bacana, e o nosso canal faz assim, ó, deslancha, tá? Então faz isso para você, não custa nada, para mim tem um impacto enorme. Então faz isso rapidinho e quero agradecer muito a audiência de vocês que têm participado, mande suas perguntas ao vivo, só para a gente enriquecer o nosso bate-papo aqui com o nosso querido Pedro Vasconcelos. Que honra te receber, cara. Muito obrigado. Que bom que você está aqui. Poxa, achei que eu não fosse conseguir te entrevistar. Imagina. Te bater um papo, né? Entrevistar, né? Aqui é um bate-papo. Por onde anda o Pedro Vasconcelos? Muito obrigado em primeiro lugar. Muito obrigado pelo carinho. Uma honra estar aqui com você. Que bom, tá? Uma Pedro. profissional do seu calibre, da sua competência. Está dando aqui agora o privilégio de poder dispor para essa audiência maravilhosa, o seu talento, a sua experiência, enfim, eu que agradeço. Muito obrigado. O espaço é todo seu. Você que está assistindo, não deixa de honrar esse nível de competência de ser humano, de profissional, que é a Flávia. Compartilha, comenta, dá seu joinha aí, tá? Porque o que vocês estão tendo aqui, essa profissional que vocês estão tendo o privilégio de acompanhar aqui, não é pouca coisa, não. Então, faz o dever de casa mesmo, tá? Pedro, obrigada. Fico emocionada. E assim, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, as experiências que a gente passou, como elas são parecidas, né, Pedro? E assim, essa virada de chave que às vezes dá na cabeça da gente, que vem com a maturidade muitas vezes, né? E você deu uma virada também total, né? Deu um 360. Um 360 louquíssimo. Mas super consciente, na verdade. O que acontece, Flávia? Chega uma hora que nós precisamos nos desafiar mesmo. A gente precisa gerar um nível de desafio para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento do ser humano como um todo. Então não adianta a gente ficar assentado naqueles lugares que nos dão segurança, que nos dão conforto. Eu, sinceramente, eu estudei depois, né, claro, a história lá da Globo. Nos últimos 20 anos, não há um diretor artístico que pediu demissão, além desse maluco que está aqui falando com você. 20 anos de Globo, nenhum diretor artístico chegou lá e falou, eu me demito. Ou saía demitido, ou saía direto para o cemitério. E eu falei, eu não vou pegar nenhum desses dois caminhos, não me interessa, né? E, claro, o que eu posso fazer para agora buscar um crescimento além daquilo que eu já obtive aqui dentro. E aí você realmente abre mão de salário, abre mão de segurança, abre mão do status, né? A gente não pode negar que você está ali na Globo, tem um nível de segurança, de status, essa coisa toda. Benefícios. Hoje em dia eu já nem sei tanto, né, Flávia? Porque, enfim, a imagem da empresa já ficou tão turva, tão confusa, que a gente já nem sabe o que é bom e o que é ruim. Mas, por outro lado, é fundamental que a gente se desafie mesmo, que a gente busque coisas. Então, fazendo um trabalho durante o ano de 2020, quando o mundo parou, sim, o que acontece? Eu comecei a fazer um trabalho de apoio e de ajuda a pessoas. Usando as técnicas que eu uso como diretor, comecei a trabalhar um reposicionamento emocional de pessoas e um novo entendimento e uma nova interpretação sobre a história de suas vidas. Isso pela internet. Pela internet. Sim. E aí começamos a ter um resultado nesse trabalho muito bacana. Eu falei, cara, essas pessoas estão precisando de ajuda. Eu não vou ficar lá tocando novela agora, por um lado, que eu já estava querendo mesmo sair. Sim. Eu falei, eu não vou sair daqui agora, eu estou precisando... essas pessoas estão precisando de ajuda. Hoje, as consequências dos distúrbios
mentais, emocionais no mundo são muito grandes. Sim. Então quem puder ajudar, quem tiver alguma forma de ser útil nesse momento para muita gente, que corra atrás, que vá em frente. Eu falei, eu não vou me negar a estar aqui. Isso é mais importante hoje do que eu continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo lá, de direção de novelas, que eu sou apaixonado por novela, eu sou um fã de novela, eu cresci assistindo, eu cresci apaixonado por aquele universo, por aquele mundo, fui lá, busquei, batalhei, conquistei, dirigi os últimos grandes trabalhos, tudo, né? Cara, de novela lá na Globo, eu fiz cinema, teatro, mas as novelas, as últimas grandes novelas da Globo, eu estava lá. Então, mas chega uma hora que você fala assim, tá mudando isso aqui. A indústria da novela, a forma como se faz uma novela, tá mudando. Eu fui percebendo isso, Flávia, há 20 anos atrás, em 2005. Ou seja, 19 anos atrás. Em 2005, quando a gente estava dirigindo, eu estava dirigindo Alma Gêmea, que está reprisando agora. Sim. Eu comecei a perceber, eu falei, vai mudar tudo isso aqui. E não vai ser uma mudança saudável para a novela. O que você percebeu que estava mudando? Que assim, mais prático. Assim. A mudança, em primeiro lugar, de avaliação de conteúdo. Ou seja, como é que eu avalio a novela que vai ser produzida e que vai ser posta no ar. Essa avaliação superior, ela é absolutamente primordial, porque dela depende o resultado para tudo aqui embaixo. Então, se lá em cima eu estou avaliando uma novela sem ter o absoluto conhecimento sobre isso que eu estou lendo e isso que eu estou fazendo, obviamente o resultado para baixo vai ser fraco. Então, o que acontece? Eu fui sentindo, tá, por parte de algumas pessoas dentro da empresa que estavam se tornando líderes da área de criação de entretenimento e conteúdo da empresa, tá? Um certo desmerecimento com a profissão. É assim, Flávia, você tem um filho, tá? Seu filho tá doente. Você leva ele no advogado ou você leva ele no pediatra? Pediatra. Né? Pediatra, porque apesar dos dois serem doutores, o pediatra é quem tem de criança, claro. O advogado de processo. Se você tá com problema jurídico, você não vai no médico. Olha, doutor, eu tô com um problema jurídico aqui, mas eu não sei se nada sobre... Você tinha advogado ali fazendo serviço de pediatra? Exatamente. Então... Nós começamos a ter advogados fazendo serviço de pediatra. E novela é ciência. Você precisa ter estofo, você precisa ter quilometragem, você precisa ter muito entendimento sobre aquilo, porque é uma ciência muito subjetiva, é muito sutil. Então existia um certo nível de sabedoria no comando, claro, porque quando a empresa começou a sua história, Flávia, não tinha esse fenômeno todo, esse sucesso todo. A gente tem uma percepção da Globo já do tamanho que sempre foi. Não era assim. Era uma empresa que era quinta colocada em audiência. E no ano de 1966, 68, ela foi inaugurada em 65, no Jardim Botânico, deste tamanho, no Rio de Janeiro. E foi se construindo. Né? E o Roberto Marinho, o doutor Roberto Marinho, fundador, não conseguia pagar as contas, ele tinha uma dívida enorme lá com os Estados Unidos, que foi o pessoal que ajudou ele a comprar. E caramba! Não faz mal, isso aí. Perdão. A gente falou do doutor Roberto Marinho. Olha só. Vai que ele tá com sede. Olha que, só, com todo respeito à memória do doutor Roberto Deus Marinho. Não tem problema, só que as coisas acontecem. Então, o que acontece? Ele tinha lá a dívida dele, que ele tinha comprado os equipamentos todos de fora dos Estados Unidos, e a partir daí, ele começou, então, a querer transformar a Globo numa empresa de jornalismo. Ele era muito ligado ao jornalismo, era dono de jornal, mas eles não conseguiam sair da onde eles estavam. Quinto lugar em audiência no Rio de Janeiro. Como é que eles viram esse jogo? E aí veio, então, o Walter Clark, com 29 anos de idade. Ele tinha acabado de sanar as contas da TV Rio, né? Que também era uma empresa de televisão deficitária. A maioria das empresas de televisão naquela época eram deficitárias. Elas não davam... Começavam patinando, né? Patinando e não tinham, assim, grandes recursos, não eram poderosas e tal, porque não existia ainda a rede nacional de televisão. Então elas eram regionais e eram mais enfraquecidas, financeiramente falando. Então veio o Walter Clark, chamou o Boni. E aí ele trouxe as novelas para a Globo. E as novelas eram assim. Começou com a Glória Magadã,
Eles tinham uma Que ano era isso nas Isso novelas? era em 1968, 69, 70. Quase 70 já estamos avançando né? um pouco. Sim. Então a Glória Magadã, que era uma grande autora de novelas da época, tá? E quem escrevia novelas para Globo na época, tinha uma estrangeirice na novela. Olha como é que o mundo dá voltas e olha que coisa interessante. Então as novelas eram meio estrangeiras. Eles chegaram a construir no teto da emissora no Jardim Botânico uma arena para gravar uma cena de tourada de uma novela que supostamente se passava na Espanha. E se eu não me engano, o toureiro era o Tarcísio Meira. E eu lembro de diretores de produção depois me contando que eles eram figurantes nessa cena, no teto da emissora aqui no Jardim Botânico. É porque não existia Projac, Porque imagina. não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. Eles fizeram uma tourada lá em cima, né? Então aí o Boni, então, e o Walter Clark junto falaram que a gente quer trazer uma novela brasileira que tem a ver com o Brasil. Tinha acabado de ter na Tupi, escrita pelo Cassiano Gabus Mendes, a novela que tinha lá o Mário Fofoca. Eu não lembro exatamente o nome da novela, não é essa Elas por Elas que passou agora, não. Sim. Era uma outra novela, eu vou me lembrar o nome. Mas ela foi a primeira novela com cara de Brasil, que era o Luiz Gustavo fazendo Mário Fofoca, um detetive, não sei o quê. Sucesso, né? Sucesso absoluto. E os caras falando, cara, é isso que nós temos que fazer. Então eles foram atrás de abrasileirar a novela. Trouxeram então a Janete Claire, trouxeram o Dias Gomes, botaram o Daniel Filho como responsável pela mecânica de se gravar uma novela e foram trabalhando até que em 1973 apareceu Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, então, foi o ápice daquele primeiro movimento para fazer das novelas um conteúdo que falasse com o povo brasileiro, que dialogasse com o povo brasileiro. Olha só, gente, que eu fiz a maior bagunça. Não tem problema, essas coisas acontecem. É bom que vocês sabem que tá ao vivo, né? Que aí a água derrubou e foi ao vivo mesmo e tá tudo certo. Não é isso? Não tem problema. Mas você acha que a internet teve alguma interferência? Eu não acho que a internet teve interferência. Eu acho que a internet era para ter gerado uma interferência. Tem duas formas da gente olhar isso. A primeira, que a internet poderia ter potencializado a empresa a um nível que hoje a gente ia estar entupido de Globo para todos os cantos. Se eles tivessem olhado a internet como uma aliada, mas acontece que a administração olhou a internet como uma inimiga. Então você criar um conflito com uma onda de comunicação, com a maior ferramenta de comunicação do mundo, aquilo que está conectando a todo mundo como a sua inimiga, significa que você está brigando com a história. Você está brigando com o inevitável. E você não pode brigar com o inevitável. Você tem que ter um jeito de se ajustar pelo inevitável. Você acha que isso foi mais nos anos 2000? Porque o que eu sinto hoje é que elas meio que se retroalimentam, não? A internet com a televisão? Exatamente. Hoje tem um movimento de retroalimentação. Tem, mas a televisão ainda é muito... eu acho que ainda se defende demais. Ainda se protege demais. E não entende exatamente, porque todos nós estamos entendendo isso ainda, quais são as características e as identidades que existem na forma de se comunicar pela internet, que é um negócio diferente. Apesar de ter as semelhanças, é completamente diferente. Pedro, são 32 anos de Globo, né? Olha, já tem pergunta aí. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Tenho certeza que será uma live maravilhosa. Grande abraço. Ih, que maneiro. Box 379, você é fake, hein, Box? Você é fake, mas está valendo. Obrigada aqui pelo seu comentário. A Regina. Regina. É o pessoal que assiste o Ponto de Virada. Ah, que legal. Regina, muito obrigado. Boa noite a todos. Pessoal do Ponto de Virada que está assistindo a live aí. Vamos dar moral para Flavinha e vamos botar o joinha. Boa noite. Ponto de Virada. Admiro muito, Pedro. Eu também, Vilma. Que bom. Obrigada pela mensagem, gente. Você começou... Então, na pandemia, vamos relembrar a pandemia, aí você começou com lives. Exatamente. Instagram. Exatamente, no Instagram. Eu comecei a fazer um trabalho. Primeiro eu fiz um desenho do que seria,
o ponto de virada me veio na cabeça, me veio toda essa história na cabeça. E trabalhando na Globo, freneticamente. Exatamente. E ainda nas reuniões, lá na época, né, mais um online mesmo. Sei. E aí eu comecei a fazer o trabalho nas lives. E aí eu falei, cara, eu não vou deixar de fazer isso aqui não. Isso aqui pra mim porque quando você começa a pegar histórias, Flávia, de vida real, e você começa a se inserir dentro da história da vida real das pessoas, e começa a pegar, por exemplo, começou assim, pessoal, ok, quem tá precisando de apoio, de ajuda, fala. Assim que começou? Exatamente. Interativo. Eu comecei fazendo uns vídeos, eu fiz 1 mês, 2 meses de vídeos, jogando a filosofia no ar. Olha, se você fizer isso, se você buscar isso, se você fizer assim, se você fizer assado, você vai começar a sentir uma energia diferente dentro de você. Essa energia diferente dentro de você vai gerar novos resultados. É a nossa geração de energia, a identidade de energia que a gente carrega, é o que vai gerar bons resultados ou não. Ou vai afundar a gente ou vai potencializar a gente. Então, é como você mexe com o seu sistema. Então, comecei a jogar essa filosofia no ar. E vou abrir, então, a primeira live, depois de 2 meses. Quem tá precisando de ajuda? Entra, pum, aí chama. Qual é o problema? Olha, o vídeo junto, né? Exatamente. Sei. Minha filha tá com depressão há 6 meses que não sai de dentro do quarto. O que eu faço? E aí? E aí você usa da sua filosofia para ajudar a pessoa. Olha, faz esse exercício por 7 dias. A sua filha faz parte da sua história. Ela é um personagem da sua história. Como é que você quer contar essa história? Como é que você quer que a sua filha seja? Como é que você tem que aprofundar um nível de imaginação e de criação dentro de você que gere um sentimento correspondente, ainda mais mãe e filha, que tem uma ligação emocional direta que você não enxerga, mas o que você sente, a sua filha está sentindo. Então, geralmente o que acontece? O filho está com problema. A mãe imediatamente fica como? Angustiada, com medo, triste, entre tantas outras coisas. Uma extensão, né? Então, você está retroalimentando o problema. E não percebe, porque ninguém te ensinou isso. Ninguém te ensina que se você é capaz de criar uma alteração emocional com relação à sua filha, de melhora, de bem-estar, de saúde, ela imediatamente sente. E isso começa a gerar uma mudança nela. 7 dias fazendo esse exercício. Eu quero que você veja a sua filha brincando, feliz, animada. Consegue? Consigo, vou fazer. E aí começa a ponto de você ter uma mudança emocional. A ponto de você começar a vislumbrar um sentimento maravilhoso. Uma coisa muito boa dentro de você. Consegue? Consigo. Deu 5 dias, a pessoa entra de novo e fala assim, olha, aconteceu um negócio que eu não sei te explicar. Eu tô no quintal fazendo os exercícios, eu abri os olhos, minha filha sai correndo de casa pela primeira vez depois de 6 meses e vai brincar no quintal. Gente, mas Pedro, quem te balizou isso? Você estudou psicologia, lê muito psicologia? Como é que baliza esse Flávia, olha, foi muitos estudos e muitas leituras onde eu somei muitas coisas. A psicologia, a gente tem que ter uma base. Eu não sou psicólogo, eu não estudo psicologia a fundo como um psicólogo estuda. Um curioso, né? Eu tenho uma noção, porque eu tenho que ter, porque para dirigir um ator numa novela, se eu não sei psicologia, um mínimo de mexer com o psicológico, vamos botar assim, que fica mais honesto. Se eu não sei mexer com o psicológico de uma pessoa, como é que eu vou dirigir um ator? Nessa hora você tá assim porque você pensou isso, porque aconteceu determinada coisa, então você tem que estar reagindo dessa forma, então abaixa a tua reação, aumenta a tua reação. Como é que eu vou mexer com o ator se eu não sei mexer com o emocional, com o psicológico, com a estrutura, com o corpo dele? Mas nem todo diretor é assim. Isso te diferenciava, você acha, da grande maioria? Essa sensibilidade? Exatamente, com certeza. Né? Isso fez com que eu me tornasse Aí, tá vendo como é que por isso que a novela se deu mal? Porque todo diretor tinha que ser assim. Porque isso é uma função do diretor. Se eu não sei dirigir o ator, para que raio eu tô lá? Porque você não liga a novela para ver a câmera. Eu vou ver essa novela porque tem uma câmera maravilhosa, tem uma imagem incrível,
tem uma lente linda nessa novela, eu preciso ver. Você tá lá para ver que hoje o menino vai falar para a menina que ele não quer mais ficar com ela. É para isso que você vai ver a novela. Você vai ver a novela para descobrir que a outra vai descobrir que o marido dela é traficante e só ela não sabia ainda e todos os outros personagens já estão sabendo. E você vai ver a reação da Bibi perigosa lá enlouquecida e falando: você, seu desgraçado, me enganou esse tempo todo. Como é que a gente movimenta isso? Como é que a gente conduz isso? Porque é o emocional que nos conecta a tudo. E a novela é isso. A novela, o filme, o espetáculo, e você também, e eu também. Nós nos conectamos por emoção. Então, por exemplo, Flávia, você está com um problema, você está com alguma dificuldade na tua vida, você vai ficar pensando nisso, você vai botar atenção nesse problema. Teu emocional está conflitado com esse problema, tem um conflito emocional, porque você está com um problema. Então você imediatamente está agarrada nisso. Sim. Você se agarrou no teu problema, porque o teu emocional está linkado lá. À medida em que você começa a pensar no teu problema de uma forma diferente, e começa a enxergar o teu problema resolvido, o teu emocional vai se descolando dali. Ele começa a se direcionar para a solução. O que seria o contrário do teu problema? A solução. Então você está agora começando a se conectar com outra coisa. Você se lembra, eu me lembro, das novelas, dos filmes e de tudo que nós vivemos em nossas vidas, pelos registros emocionais que nós fizemos na hora em que nós estávamos ou vivendo as nossas experiências ou assistindo alguma coisa. Tem uma cena de uma novela que eu não lembro o nome, que eu vi quando eu tinha 10 anos de idade, 12 anos, sei lá eu, que era o Cassinho Gabus Mendes, garoto, se despedindo de uma moça no aeroporto. Eu chorei. E eu não lembro o nome da novela. Eu só lembro que faz muitos anos, deve ter sido em 83, 84. Era Lídia Bronde? Não, eu acho que era Lídia Bronde, pode ser que era. Que era uma moda. Pode ser? Não, Vale Tudo foi bem antes. Eu não sei, bem eu antes. não tenho esse eu era sedoc tão bom garoto. na cabeça, não. Eu não lembro qual era a novela, só lembro que era o último capítulo da novela, ele estava no galeão, se despedindo da moça no aeroporto, e eu chorei. O que aconteceu? Eu nunca mais esqueci dessa cena. E assim como eu nunca mais esqueci de um monte de cena que eu vi em novelas. Assim como você e eu nunca mais nos esquecemos de um monte de coisa que nós vivemos. Porque isso marcou a gente como? Emocionalmente. Então é a emoção que marca a gente, que constrói as nossas memórias e que faz com que nós estejamos presos a determinadas circunstâncias, condições ou obras. Sim. Quando a gente está vendo uma novela muito boa, a gente está o quê? Vinculado emocionalmente àquela novela. Então, se eu não sei dirigir o ator e conectar o ator com o texto, que raios eu estou fazendo ali? Porque eu não estou trabalhando com a matéria que conecta as pessoas com a minha obra, que é a emoção. Exatamente. Eu não sei extrair do ator um nível de emoção. Eu não sei fazer a leitura de uma cena de forma que eu potencialize aquela emoção para que você fique assim assistindo a novela e fale: uau! Caramba! Ai, meu Deus! Então, quando você descola dessa função, o que te resta? Não resta nada. Então, é com muita tristeza que eu recebo e recebia esse elogio no sentido de: olha, você sabe conduzir bem os atores. Eu aprendi a fazer novela com diretores que sabiam fazer isso brilhantemente. Por que eu aprendi a dirigir bem atores? Porque eu fui bem dirigido pelo Roberto Talma, pelo Paulo Biratã, pelo Luiz Fernando de Carvalho, pelo Jorge Fernando. São grandes referências, grandes Os diretores nomes. Que pegavam você e faziam assim: garoto, assim ó, pá, pá, pá. O Luiz Fernando chegava no meu ouvido, falava: respira, 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 agora fala, não sei o quê, isso, e não sei o quê, e não sei o quê. Depois eu ia ver no ar e eu falava: eu fiz isso? Eu fiz isso? Não, foi o cara que veio me conduzindo aqui no meu ouvido. Uma escola, né? Poderosíssima. O cara, né, que dirigiu o Renascer, o primeiro, e que dirigiu o Rei do Gado, novelas que foram marcantes na vida da gente, na história da gente. Claro. Agora, vai se tentar fazer um Renascer, e eu tenho uma idolatria muito grande pelo diretor atual, que é o Gustavo. Para mim é o melhor diretor que tem naquela empresa hoje de dramaturgia, mas essa essência da direção do ator, essa conexão com o ator, com a interpretação, isso é a base do sucesso de uma novela. Não tem isso,
Não tem nada. Quando você fala que tem advogado que faz o serviço de pediatra hoje na empresa, por exemplo, o elenco, a gente vê muito elenco hoje de internet, né? Não desqualificando, né, os influencers e tal, né, o pessoal que aí... E muitos artistas também revoltados porque são milhões de seguidores na rede social, ganham papel de destaque na trama e vários artistas aí parados. Isso você acha que também tem esse peso aí no quesito emoção? Olha, Flávia, isso sempre existiu de uma forma diferente. O ator mais conhecido pega os papéis mais importantes, porque é uma forma de você chamar para a obra. Então, não tem jeito. Hollywood sempre fez isso. Quem são os protagonistas? Vai ser o Brad Pitt, vai ser a Julia Roberts, vai ser a Sandra Bullock, vai ser o Tom Cruise, enfim. Então temos as estrelas que vão chamar para o projeto. Sim. Na falta dessas estrelas, ou na carência de achar estrelas, aonde eu vou recorrer? Todo mundo está ligado na internet hoje. Então tem uma pessoa ali que tem um certo nível de seguidores. Mas o talento? Pois é. Não há crime você ir atrás disso, desde que você enxergue naquela pessoa os atributos necessários para que ela possa fazer uma interpretação, no mínimo, decente, para que você, enquanto diretor, consiga encaixar aquela pessoa em determinado personagem. Olha, é uma ciência. Até você pegar uma pessoa que tenha um X número de seguidores e fazer com que ela tenha um rendimento na televisão... E às vezes não consegue, né? Às vezes não consegue. Não tem consegue. Casos assim, e aí né? a incompetência é de quem botou. É de quem escalou. Exatamente. Nunca é da pessoa. Exatamente. A culpa é nossa, sempre. E aí o que acontece, Flávia? Tem um outro problema. A transferência de público da internet para a televisão não acontece. Muitas vezes não acontece. Não é todo mundo que está fazendo sucesso na internet ou que tem milhões de seguidores na internet que vai levar esses milhões de seguidores para ver televisão. Exatamente. Porque às vezes as pessoas gostam de ver ela ali na internet. São bolhas, né? A impressão que eu tenho é que são bolhas. Muito obrigada. Chegou uma balinha aqui depois do nosso... Gente, desculpa, eu esqueci de agradecer o Aurora. Vocês desculpem, esqueci de agradecer nosso parceiro comercial, Aurora Restaurante, no Maitá, zona sul do Rio de Janeiro, desde 1898, onde o Brasil encontra Portugal. Mandou uns pastéisinhos aqui pra gente comer. A gente já comeu antes do nosso bate-papo. Eu esqueci de agradecer, mas voltando aqui pro nosso assunto. É do Aurora esse pastel, bom saber. É do Aurora, o berço da boemia carioca, aqui, nosso parceiro comercial. Bom saber. Então você acha que a internet... Você não transfere público. Não transfere? Não, assim não. Big Brother? Transfere. Big Brother, você transfere público da televisão para a internet é mais fácil. Sim. Mas da internet para a televisão é mais difícil. Olha isso. Por quê? Porque a pessoa gosta de ver a quem ela segue fazendo aquilo que ela faz na internet. Então eu gosto de ver a pessoa X fazendo os storyzinhos dela, os conteúdos dela, tá lá no dia a dia dela. Então eu gosto de ver ela ali, fazendo aquela gracinha que ela faz lá. Eu não quero ver ela na novela, que ela nem é quem ela é. Ela é outra pessoa. Aí em 2020, quando você começou com as lives, você já tinha esse projeto interno de mudança? Você já queria sair? Porque você falou para mim que foi pensando, amadurecendo durante 5 anos a saída da Globo. Isso. E ali você já estava num processo de saída, sair fora. Em 2016 começou essa vontade de, cara, eu vou buscar outra coisa, até porque eu me doava muito para o trabalho ali da novela e tal. Me dedicava muito às novelas e falei, eu acho que eu queria fazer outra coisa, ter um outro estilo de vida. Um estilo de vida onde eu me tornasse um pouco mais saudável, etc e tal. Isso tudo, na verdade, começou, Flávia, quando o falecimento do Roberto Talma, que foi o cara que me botou lá para dirigir, quando eu tinha 24, 25 anos de idade. Ele me convidou para dirigir, depois que eu tinha feito um espetáculo aqui no Rio, ele viu e falou, vem dirigir aqui na Globo comigo. Ele trouxe o projeto do teatro para dentro da Globo e me trouxe como diretor junto. Então, e ele faleceu em 2015. E teve uma frase que ele me falou, antes do falecimento dele, que foi assim, como é que eu deixei essa situação chegar nesse ponto? Ele passou 2 anos muito sofridos, foram muito sofridos, muito sofrimento. E era um homem muito forte, muito potente, de muita energia, um dos maiores gênios da história da televisão brasileira,
do cara que fez tudo que nós assistimos, que formou milhões de profissionais, milhões não, mas dezenas de profissionais, entre eles o Guel Arraes, o Jorge Fernando, o Rogério Gomes, eu, câmeras, artistas, todo mundo tem uma... Quem é da televisão de verdade, ali da área do entretenimento pelo menos, sabe quem é o Roberto Talma e tem verdadeira devoção por ele. Ali perto do falecimento, ele falou para mim um dia, falou, como é que eu deixei essa situação chegar nesse ponto? E eu falei, opa, ele me ensinou aqui um negócio que é importante. Eu não posso esquecer disso. Essa situação chegar a esse ponto, o quê? Como é que eu desperdicei tanto a minha vida num só lugar? Seria não, isso? Como é que eu permiti que a minha saúde se deteriorasse a ponto de eu estar quase indo embora? É o estado de saúde dele. Como é que eu permiti que a minha saúde ficasse nesse estado? Então agora eu tô mais para lá do que para cá. Aí em 2015 te deu esse estalo. E aí ele foi e morreu em 2015. Eu falei, não posso me esquecer disso. E aí é uma das coisas que eu trabalho muito lá no projeto, que é, nós temos que ter consciência de onde nós estamos e para onde nós estamos indo. É uma brincadeira de te ensinar a ler o teu futuro. Quer saber o teu futuro? Faz um sistema de progressão sobre todas as áreas da sua vida. Puxa 10 anos para trás, 5 anos para trás e mede 5 anos para frente. Se você continuar fazendo isso aqui, aonde você vai parar? Se você continuar deste jeito, como é que você vai parar? E se você continuasse onde você estava, onde você ia parar? Eu com certeza ia estar tendo um infarto ou qualquer coisa assim. Eu com certeza ia estar num lugar que... Porque eu não consigo... É o limite que você tem que reconhecer. Eu não consigo fazer isso aqui, essa atividade, que eu sou apaixonado, que para mim é um nível de responsabilidade gigantesco. Eu estou na segunda maior empresa de televisão do mundo, fazendo uma obra de dramaturgia para milhões de brasileiros e eu quero entregar o melhor possível para eles. Eu não vou entregar qualquer coisa. Então eu não consigo chegar ali e fazer o migué, ou fazer de conta, ou manter um afastamento daquela questão. Além de ter uma paixão por aquilo ali, eu cresci, eu comecei a trabalhar na Globo, eu tinha 14 anos. Eu saí da empresa, eu tinha 47. Caramba, é uma vida dedicada. É uma vida. Então você tem uma paixão por aquilo ali e você fala, cara, eu não posso... Você acreditou no projeto. Muito. Né? Muito. Isso te movimentou para um propósito, né? Muito, Flávio. Então doía muito você começar a ver as pessoas sendo demitidas, o departamento de dramaturgia se deteriorando. Isso foi as uma novelas gêmea, se acabando. 2005, isso começou antes. em 2005. Aí você vai vendo todas as coisas que foram acontecendo. Você vai falando, cara, eles estão destruindo esse projeto aqui. É muito angustiante isso. É gente. muito desesperador. Eu falei, cara, é um patrimônio do Brasil. A novela Exatamente. é um patrimônio brasileiro. Né? Tanto que as pessoas me cobram na rua, revoltados. Falam, pô, quando é que você vai voltar? Que as novelas não estão mais legais, que eu não consigo mais assistir. O Brasil parava para assistir, né? A gente lembra da Avenida Brasil? O que foi a Avenida Brasil, o último capítulo que a gente queria ver? O Brasil todo dentro de casa vendo a novela. O Brasil, ele tem... O brasileiro tem algumas especialidades. Ele é técnico de futebol e ele é diretor de novela. E autor. Então, cara, aquela mulher não podia ter morrido naquela cena. Tava mal feito. Eles sabem, eles entendem. Então, lá na televisão, eu falava, vocês acham que vocês estão enganando alguém? O brasileiro sabe, meu amor. Ele sabe quando ele vai ver a cena que tá mal feita. Exatamente. Ele sabe que aquilo não tá legal. Ele sabe que aquele acidente foi mal feito. Eu acho que a gente tá mais sagaz com relação à mentira. E com relação ao que é fake, assim, que é artificial, entendeu? Acho que o que está tudo meio robotizado, que não tem autenticidade, está sendo descartado. Você não acha que tem um movimento? E a internet ajudou isso? Isso sim. A internet está revelando muito. A forma de você se comunicar na internet, ela exige autenticidade pura e absoluta. Aqui você não pode mentir uma vírgula, que o pessoal já vai falar, está fazendo pose, está montando personagem, a gente não quer isso aqui. Exatamente. Agora, nas novelas sempre foi assim. Sempre foi assim. Se você olhar, eu lembro porque quando eu entrei como ator, isso em 90, 91, 92, 93, 94, você trabalhando, a cobrança em cima da gente era 1000 vezes maior do que era hoje em dia, do que nos meus últimos 10 anos. Por quê? Porque tinha que ser verdadeiro, tinha que ser bom.
A pessoa tinha que acreditar que viúva porcina era viúva porcina. Exatamente. Tinha que acreditar que senhorzinho Malta existia. Tanto que eu cansei de tomar esporro na rua quando eu fazia Fera Ferida. Ah, é? Eu enganava o pai na novela. Dizia que estava estudando javanês, não estava estudando nada. Estava enroscado com a moça mais velha. O cara no restaurante, é muito feio o que você está fazendo com seu pai. Eu falei, que isso, gente? No restaurante em Ipanema, chiquérrimo, tá? Não é coisa de povo, que negócio. Né? Não, homem esclarecido. O que você está fazendo com seu pai é muito feio, com seu pai. Que coisa. Pô, o Juca de Oliveira não é meu pai. E eu olhando aquilo, com 19 anos de idade, assustei. Falei, caramba, gente. E isso era uma conexão, né? Era muito comum. Olha o Cláudio Prédio, boa noite. Pedro, você acha que é possível a TV Globo chegar perto da audiência das novelas das décadas de 80 e 90? Existe ainda algum autor capaz? Um grande abraço. Valeu. Direto de Irajá, Cláudio. Obrigada aqui pela sua pergunta. Aí, Cláudio, que pergunta, hein, Claudinho? Chamar o Cláudio para participar aqui. Não tem, pelo seguinte, a história está mudando. As novelas vão ganhar grandes números de audiência agora por aqui pela internet. O que acontece? Houve uma formação de grandes autores, esses a quem você se refere, na década de 70 e 80, que foi Aguinaldo Silva, Benedito Rui Barbosa, a Glória Pérez, a Janete Claire, o Dias Gomes, a última grande estrela, eu acho, tem o João Emanuel Carneiro, o Valci Carrasco, foram os últimos, a última geração de grandes autores formados. Não há mais quem forme esses autores. E aí é que mora o problema. Porque esses autores foram formados em primeira mão pelo vice-presidente da empresa, que era o Boni, que era um excelente autor, que sabia ler um texto como ninguém, o vice-presidente da empresa. Então, texto de novela na Globo era tão importante, tão importante, tão importante, que o vice-presidente da empresa liberava os capítulos. Isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Nosso critério, gente, o rigor de qualidade. O rigor, minha filha, era outro completamente diferente. Completamente diferente. Acho que em tudo. Então ele foi formando esses autores. Um vai falar mais, um tem uma linguagem mais regional, que era o Benedito. O outro tem uma coisa mais, trabalha com realismo fantástico, não sei o que, era o Dias Gomes, o Aguinaldo pegou depois, e o Aguinaldo, como também foi repórter, policial, se eu não me engano, foi para a cidade também fazer as novelas dele. A Glória Pérez puxa as temáticas mais atuais, não sei o quê. Tem toda uma sabedoria, uma ciência por trás da formação desses autores. Os autores de humor, o Silvio de Abreu, que brincava né? Então, existia uma inteligência por trás de tudo isso. Você vê que a coisa se perde tanto que uma época, Flávia, contar é uma troça, mas é a verdade. Mostra bem o que aconteceu lá dentro. Resolveram passar a reprise do último capítulo de novela na segunda-feira. Por quê? Porque achavam que a reprise no sábado dava muito pouca audiência. Só que isso é uma ciência. Por que você reprisa o último capítulo da novela no sábado e não na segunda-feira? Porque no sábado você vai ver a reprise do último capítulo, que aconteceu na sexta, teve o seu pico de audiência na sexta-feira. No sábado você passa uma reprise, a pessoa viu de novo, metade, muita gente nem viu mais. Porque já viu na sexta. Já viu na sexta. No domingo não tem novela. Sim. Então você faz o enterro da novela no teu coração. Exatamente. Se despede dos personagens. Você despediu de tudo. No domingo não tem nada. Na segunda-feira, você está iniciando uma nova semana com uma nova história. Exatamente. Aí achavam que a novela, então, reprisando no sábado, estava dando pouca audiência, então vamos fazer o seguinte, reprisa o último dia na segunda. E aí? E na terça começa a novela nova. Meu Deus. E a audiência na segunda-feira? Aí, minha filha, foi cagada para segunda, foi cagada para terça. Nossa Senhora, Porque isso é ciência. E planejamento, não né? É chute. Estratégia, né? Você sabe por que a novela, jornal, novela, jornal, novela, jornal? Não, por quê? Porque o Walter Clark sabia que o grande intuito do Roberto Marinho era o jornal. O olhar dele era para o jornal, ele era um jornalista. Carro-chefe. Então o que ele fez? Ele falou assim, eu vou botar uma novela antes da primeira edição do jornal, a gente faz um jornal regional,
A gente turbina a audiência para o jornal, depois a gente bota uma outra novela mais potente para turbinar a audiência para o jornal principal, o Jornal Nacional, e a gente bota a novela mais forte depois do Jornal Nacional, porque assim a pessoa que está vendo o jornal já se liga e já mantém a audiência lá no alto. Ele fez um esquadro perfeito para que você pudesse ter a dramaturgia turbinando o jornal, e o jornal, então, já está linkado na próxima dramaturgia, e aí já linka no próximo jornal. Ele pegou ele é um gênio. Mas isso a gente está falando de outras décadas, ele né? fez isso lá atrás, mexe nisso hoje em dia. E agora? Não pode mexer, porque isso foi pensado, raciocinado, entendido. E não se sustenta a audiência como era, que é a pergunta do Cláudio, inclusive. Porque a novela piorou e o jornal está pior ainda. Não é um problema da grade, a grade está perfeita. Até hoje funciona perfeitamente, porque ela agrega a família. Ela agrega todos. Ela contempla todo mundo. A novela das 6, você está falando com uma pessoa, um público um pouco mais conservador, um pouco mais idoso. Você tem uma idade e um horário que é mais típico para gente que tem, ou é mais jovem, que está em casa de bobeira, ou é mais velho, que está ali com horário mais idoso. De época também, né? Do Valci Carrasco. Exatamente. Né? E aí você entra com o jornal regional. Cara, o jornal regional hoje, você trabalhou lá, você sabe melhor do que eu. Sim. Aquilo virou um... Meu Deus do céu. O Cidade Alerta parece programa infantil. Mudou muito. Perto do jornal regional da empresa. Porque a audiência mudou muito. Em alguns lugares. Então, e aí depois você vem com a novela das 7. É uma novela family. Sim. É uma novela de humor. Sim. Uma novela para todo mundo. Então não tem problema. Tem uma criança de 10 anos na sala. Não tem problema nenhum. Com os adultos, com todo mundo. Sendo que os adultos, em parte, vamos dizer assim, um público mais masculino, acaba acompanhando aquilo ali também, porque depois vai vir o quê? O Jornal Nacional, que é o programa de interesse dele. E aí o público mais... o pessoal da novela das 9 já fica ali também, porque daqui a pouco vai ter a novela das 9, e eu quero assistir aquela história. Que são novelas, em geral, mais sérias, que trazem causas mais... Aonde para ter debate. Um pouco mais, um pouquito mais, porque as grandes novelas de sucesso das 8 horas da noite... A gente pode falar de Roque Santeiro, de Tieta. Avenida Brasil. Era divertido pra caramba. É verdade. A Avenida Brasil já foi mais pesada. Já entrou na onda do pesado. Mas isso mudou. Porque as pessoas não entenderam que o público brasileiro não tá afim de ver novela pesada. Porque de pesado já basta a sua vida. E o jornal, E o jornal, que também não pode ser tão pesado. Porque a televisão tem um limite para chegar em determinadas... exposições de níveis de realidade. O que você acha que é o maior desafio hoje da teledramaturgia em relação à tua época? O maior desafio da teledramaturgia, na minha opinião, em primeiro lugar, é a formação de pessoas que saibam fazer novela, que é uma dramaturgia específica. Novela não é série, novela não é filme. Então você fazer a reformação, porque se perdeu muita gente, se dissipou-se, né? Muitas pessoas abandonaram o barco, morreram, enfim, e foram mandados embora. Então você perdeu a coisa mais preciosa e mais difícil. Os americanos, Flávia, vinham nos estúdios da Globo para assistir as novelas e eles ficavam assim, what? Como vocês fazem isso? Mas o ator tem ponto eletrônico? Não. Ele decorou 30 cenas? Decorou. E ele está fazendo sem ensaiar? Sim. E nós estamos gravando. Mas vocês não planejaram isso aqui? Como é que é isso aqui? Os gringos ficavam doidos vendo aquilo. Você acha que é um formato já em decadência? Eu digo por causa do streaming, claro. As séries bombam, né? As séries estão bombando. Esse foi o grande erro da empresa. Achar que as séries e que o streaming eram concorrência. Nunca foram. São produtos Prime, para público Prime, entendeu? Para pessoas que... E o Globoplay chegou tarde. E o Globoplay é um erro. Você acha? De conceito de identidade. Começou como um erro de conceito de identidade. Eles foram tentando reconfigurar durante o processo. Agora, eles estão com excelentes séries, maravilhosas, aonde eles trabalham o jornalismo. Junto com a dramaturgia. Nesses pontos, eles acertaram muito, mas... Que sempre foi a identidade da emissora, né? Ela foi projetada com esse intuito, o Globoplay era para ser o maior canal de streaming do mundo de novela.
Porque a Globo é a maior produtora do mundo, ou foi durante um tempo, de novela. Ninguém sabia fazer novela como a Globo até o ano de 2005, 2010, 2015. Até o 2015, a Globo tinha uma excelência na fabricação de novelas, Flávia, que lugar nenhum no mundo tinha. Cenografia, pesquisa, Meu Deus do céu, direção, o Globoplay era para ser o maior canal de streaming de novelas do mundo. Mas o que aconteceu? Como a turma mais acima, que formata a estratégia da empresa, botou os olhos no streaming e viram as séries e, claro, ficaram, uau, olha que produto maravilhoso, olha que coisa incrível, vamos trazer isso para nós. Ao invés de nós fazermos o que era feito lá em 80 e 90, que foi pegar o nosso produto, a nossa novela, e exportar ela para 170 países, nós começamos a importar. Fizemos o movimento contrário. É como se o brasileiro resolvesse jogar beisebol, porque é lindo. Rugby. Vamos jogar rugby. É maravilhoso. Exatamente. Ao invés de transmitir o jogo das 5 horas da tarde, o futebol, agora nós vamos transmitir o rugby. Como se a gente tivesse perdido a nossa identidade. Porque rugby é maravilhoso. É o que eu chamava... Aí começaram a fazer novelas... eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Eu vou falar. Que são novelas trans. Eu nasci num corpo de novela, mas eu queria ser uma série. Então, com, enfim, todo respeito. Mas a verdade é que as novelas começaram a querer ser séries. E não são. São novelas. Novelas feitas para o público e para o povo brasileiro. Com formato, com entendimento, com a cara, com todo um conceito que serve ao povo brasileiro. Então, quando você deixa de... É por isso que eu te falei, eles perderam a identidade. E quando você perde a identidade, acabou. O público parou de reconhecer aquilo. Não se conecta É a mais. nossa novela. Não é mais a nossa novela. Agora é uma coisa estranha. Agora tem algo diferente. Eu não reconheço mais isso como aquele meu produto de entretenimento que eu gostava de assistir. Quem mais prejudicou a empresa, além o resultado das novelas, não foi a internet. Foi o próprio desconhecimento na feitura do projeto. É um problema de comunicação, como você relatou. É um problema de comunicação, porque aí você fere um trajeto de comunicação que você estabeleceu com as pessoas. Dentro daquele formato, você pode melhorar, você pode e deve evoluir. Olha, tá faltando isso aqui, a gente está muito nesse lugar, tem que inserir mais isso, tinha que ter mais aquilo, podemos mexer um pouquinho nessas histórias. Cara, podemos, mas você vende Toblerone. Você não pode querer transformar o Toblerone no Galac do dia para noite. Porque quem gosta de comer o Toblerone tá lá atrás do Toblerone. Né? Tem uma fidelidade. É fiel. Entendeu? É como se houvesse uma traição, né? É como se fosse uma traição com a audiência. Porque você viu um produto Prime americano que funciona bem pra caramba nos Estados Unidos e que, pô, claro, pegou o mundo todo e etc e tal, mas que você tem algo mais forte aqui no Brasil. Tanto que os próprios canais de streaming sempre foram atrás da Globo no sentido de falar, pô, bota suas novelas aqui. Eles reconheciam a potência da novela como um produto exclusivo, nacional, muito forte. Cara, Gratidão, é muita gente aí. Ó, Pedrinho. Pedro, Paulo, Jim. Obrigado, Pedrinho. Valeu, Pedro, pela participação aí. Cara, é muito lindo você saber que em determinada época da nossa história, nós criamos uma indústria de audiovisual, nós não, a televisão. Sim. Criou-se uma indústria de audiovisual altamente competente que exportava para mais de 170 países a nossa música, a nossa história, o nosso país, as regiões, as praias, os locais. A Globo exportava o Brasil. Sim. É exatamente o mesmo processo que o cinema americano faz. Exatamente. Ele vende o país através do seu cinema. A cultura Ele deles. vende a música, ele vende o carro, ele vende a moto, a roupa, ele vende tudo. A maneira de influenciar costumes, inclusive. Exatamente. O audiovisual, ele é extremamente estratégico para um país. E a Globo soube fazer isso
para o Brasil através das suas novelas. Então, de repente, Tieta, do Jorge Amado, está viajando por tudo que é lugar no mundo. De repente, sim, a moça, a novela que a Lucélia Santos fez, está fazendo sucesso no mundo inteiro. Quando que você acha que parou com isso? Quando é que foi o rompimento? A partir de 1998, quando o Boni saiu da empresa. Quando eles acharam que era preciso que o vice-presidente da empresa, o Boni, que tinha levado até aquele momento a empresa, saído do pequenininho para o muito grande, que ele tinha que sair da empresa. É como se você tirasse o Pelé do seu time no auge. Ou então o comandante, o Boeing ficou sem comandante. O Boni, para a comunicação, o Boni está para a comunicação como o Pelé está para o futebol. É um gênio. Completamente fora. O cara que estabeleceu o padrão de realização do jornalismo, da novela, goste as pessoas ou não goste. Que era o padrão Globo de qualidade. É isso que ele estabeleceu. O que era o padrão Globo de qualidade? Em primeiro lugar, era conteúdo, qualidade de conteúdo, ou seja, o capítulo da novela tem que ser excelente, o jornal tem que ser muito bom, credibilidade. Não podemos arriscar nossa credibilidade aqui. A gente não pode perder a confiança das pessoas. Numa época que não tinha internet, cara, ele demitia a gente porque o capítulo não estava bom. Numa época que não tinha concorrência, que não tinha nada. O cara era líder de audiência, a novela arrebentando, ele ligava para o estúdio. Quem dirigiu essa cena, que está indo ao ar agora? Está uma porcaria isso. O rigor era outro, o nível, né? De respeito com o espectador. O respeito com a dona de casa, com a empregada, com o motorista de ônibus, com a moça rica, com o homem, com as pessoas das mais diversas classes sociais do país. O respeito, que você fala, eu estou trabalhando para essa gente. E se eles não gostarem do que a gente está fazendo, eles desligam e vão embora. E televisão é hábito. Desligou, vai embora, acabou. Foi o que aconteceu. Deixa aí do jeito que tá, deixa aí do jeito que tá, deixa aí do jeito que tá. Eu olhava e eu falava... Uma época eu falava assim, cara, ninguém tá ligando pra gente pra dar esporro na gente. Tá errado. Tem alguma coisa errada que a gente tá fazendo. Pararam de assistir. E nós não estamos mais conseguindo enxergar. Porque a gente tá no olho do furacão. Eu tô no meio da novela. Eu preciso tomar um esporro. A autora... Alguém pra te balizar ali, né? O autor precisa tomar um esporro. Certo, olha, cara, não tá bom aí não, se liga aí. E você fala, isso. opa, peraí, vamos melhorar. A gente precisa. Porque a novela não é minha. Eu falei muito isso na época. Foi Alma Gêmea, você sentiu isso? Que você teve esse já feeling? Mais pra frente, foi acontecendo mais pra frente. E aí você foi se desligando ali, quer dizer, e você dando seu sangue, né? Vestindo a camisa da empresa eu falei, e não cara, teve esse retorno. isso aqui vai capotar. Gabriel Zotti, Serena e lembro Rafael. da última cena da Alma Gêmea, Serena e Rafael morreram. Fica nele. Eu falei, isso aqui vai capotar. Vai capotar, porque o comandante não... Sumiu. Cadê o cara que entende disso aqui? Que tristeza. Então você vai ver e é triste mesmo. Porque você tem histórias... Uma potência, né? Adaptações literárias maravilhosas que foram feitas. O compartilhar de histórias da literatura brasileira que se tornaram obras audiovisuais. Vamos lá. Além de Tieta, do Jorge Amado, você tem o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é uma das obras mais respeitadas no mundo todo. Você tem Morte e Vida Severina. Você tem... Olha, eram tantas obras literárias e a novela se tornou meio que uma obra literária, né? Se você pegar um Roque Santeiro, vira um romance, entendeu? Se você pegar Vale Tudo, vira um romance. São joias, São né? joias preciosíssimas que poderiam ainda estar rendendo muitos frutos para a empresa. Então, quando a gente sentiu que não tinha mais ninguém atrás da gente, que sabia mais de novela do que a gente que estava lá na linha de frente, você fala, peraí, gente, o general foi embora e eu tô ainda na guerra. Acho melhor eu baixar minha arma e sair dessa guerra. Porque se o cara que está acima de mim não entende mais do que eu, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí que eu te falo, é o desmerecimento da profissão. E foi o momento que você que te fez repensar sobre a carreira. Foi quando você não tinha mais esse rigor, esse controle de qualidade, vamos dizer assim,
E aí você, opa, tô no lugar errado? Eu falei, eu não tenho mais o que fazer aqui, porque o que acontece? Quando você tem um desvio de liderança, seja num país, seja numa empresa, ou seja dentro da sua própria casa, ou seja de você próprio, você pode ter certeza, vai capotar. Vai dar uma série de problemas. Tudo começa aqui de cima e vem de cima para baixo. Isso te gera uma frustração, de certa forma? Claro que você fez tudo o que você queria, né? O que você me deu a entender. Você fez papéis importantes, você foi diretor-geral, né? Chegou num cargo máximo ali, mas te dá uma certa frustração porque você acreditou nesse projeto, você investiu a sua vida nisso, são mais de 30 anos e teve que tirar o pé do acelerador. Eu não sinto um pingo de frustração, pelo contrário. Porque o que eu vivi, o que eu aprendi lá dentro com os mestres a quem eu fui buscar meus aprendizados de vida, me forneceram tudo o que eu precisei ter para hoje fazer o que eu faço. Eles me ensinaram justamente a ter todas as ferramentas para poder servir pessoas que hoje eu faço o trabalho que eu faço na internet. Se eu não tivesse buscado, importado todos os recursos que eu importei naqueles anos de trabalho, eu jamais teria hoje ferramentas para poder ajudar as pessoas. São além caminhos sinuosos, né, que levam a gente, né, para onde a gente está. Além de ter vivido histórias incríveis. Em dado ponto, eu me revoltei lá dentro, claro, porque você fica com dó, é uma empresa que você sabe que é um patrimônio, a novela é um patrimônio, vocês estão mexendo com o povo brasileiro, cadê o respeito com as pessoas de casa? Vocês estão loucos, blá, blá, blá. Chega uma hora que bate, espera aí, o louco é você, meu amor. Essa empresa não é sua. Você não é o dono dessa empresa. O dono é que tem que cuidar, não é você, meu amor. Ele nem tá aqui. Ele acha que tá curtindo a vida dele em algum outro lugar, ou tá tocando de outro lugar. Eu vi o Dr. Roberto Marinho algumas vezes no Jardim Botânico, eu cruzei com ele. Sei. Né? Os outros donos, eu cruzei muito pouco e de uma forma muito distanciada. Uhum. Eu falei, olha, eles não estão mais tão preocupados, não me parecem estar tão preocupados. Ele era mais presente, o Dr. Roberto Marinho era muito presente, né? Tanto no jornalismo quanto nas novelas. Encontrei ele uma vez no elevador da emissora, que era muito comum. Ele ficava ali no elevador da emissora, os seguranças vinham com ele e tal, aquela coisa, doutor Roberto, sei que ele, não, meus filhos, meus companheiros, deixa entrar, não chamava de funcionário, chamava de meus companheiros. Falava assim, cuida da minha empresa que eu cuido de você. Era assim o trato com ele. Entrei lá um dia no elevador. E aí, meu filho, tudo bem? Como é que tá o trabalho? Chamava pelo nome? Não, meu filho. É muita gente, né? E eu ainda não era um nome conhecido para ele. Tá tudo bem, doutor Roberto. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo a novela Vamp, na época de Vamp e tal. Ah, muito boa a novela, muito boa, parabéns, não sei o que e tal. Cheguei no meu ponto, falei, boa tarde, bom dia, doutor Roberto, bom trabalho para você, viu, tal, não sei o quê. Você fala assim, isso é um dono, gente. É o dono, é um líder, né? Isso uma liderança. Isso é uma liderança, gente. Uma liderança. Porque você pode ser chefe ou estar chefe. Flávia, ele era chefe mesmo, né? Em 92, eu nunca mais esqueci disso. Eu tô aqui lembrando de uma história de um encontro. E a humildade, né? Desse homem, né? Muita. Então chegou uma hora que eu falei, cara, essa empresa não é minha. Eu não preciso estar me matando por causa disso. Eles vão assumir a responsabilidade por tudo que eles estão fazendo. Ah, eu briguei muito. Em determinado ponto eu falei, não dá mais. Eu não sirvo mais para trabalhar aqui. Eu não sirvo mais para a empresa. Brigava porque você queria um resultado que você não conseguia? A novela das 8 é o que paga o salário de todo mundo aqui dentro. A gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Vocês estão tratando esta novela como se fosse coisa nenhuma. Isso aqui sustenta a empresa, gente. Jesus Cristo. Vocês não podem mandar esse ator embora. Demora 20 anos para formar um ator com essa capacidade para fazer uma novela. Vocês não podem tratar as pessoas desse jeito, Jesus Cristo. O fundador da empresa chamava de meus companheiros. Vocês estão tratando essas pessoas como se não fossem coisa nenhuma. E daí para baixo, minha filha? E daí para baixo? Ator não é robô, essa pessoa tá chorando. Ou você grava, vocês estão preocupados com a flor atrás dessa menina. Jesus Cristo, eu vou matar vocês. Né? Imagina o desgaste emocional que você não sofria minha também. Minha filha chegava em casa e estava assim, ó. Ah, meu Deus.
Ah, vai gravar a cena aonde? Aonde? Tem que ler, tem que entender, tem que saber o que é. Isso aqui é sério. Isso aqui não é qualquer coisa. Não. Não é de qualquer jeito, Não, né? não é de qualquer jeito. Fui gravar a Força do Querer. As produtoras me enlouqueciam, coitadinhas. Elas ficavam assim, ai, Pedro, meu amor, A Força do Querer, novela da Glória Pérez. Essa novela se passa no Rio de Janeiro, mas a gente tem que gravar perto do Projac. O Projac é na Barra da Tijuca. O Brasil não conhece a Barra da Tijuca, meu amor. A Barra da Tijuca para o Brasil não é nada. É conhecido como nada, a Barra da Tijuca. Agora vai para Lagoa Rodrigo de Freitas, vai para a Praia de Ipanema, vai mostrar o Cristo Redentor. Você está numa novela no Rio de Janeiro. Depois isso vai ter um valor para a empresa de venda internacional. Você está ali numa cidade que é a cidade mais conhecida no mundo, no Brasil. Sim. Então nós vamos gravar lá, mas não vai conseguir, porque o horário da equipe, não sei o quê. Vai conseguir, sim, senhora. A gente tem que dar conta de fazer isso aqui. Então começamos aquela guerra de o prédio da fulana tem que ser aqui na Barra. Não, vai ser lá no Leme. No Leme? É lá no Leme. Mas vai deslocar? Vai deslocar. Queria a locação mais próxima do Exatamente. Projac, Como é que vai fazer? Não sei o quê. Vai fazer. Que loucura. Foi a última novela das 9 que chegou a 50 pontos de audiência no último capítulo. Essa qual foi? A Força do Querer. Força do Querer. A Força do Querer. Bancamos a transferência da novela toda para o Rio de Janeiro, a Zona Sul no caso, Sei. e conseguimos executar toda a novela dentro das métricas e dos planos necessários. E claro, as produtoras, com a sua responsabilidade, elas precisavam brigar com a gente, tá certo? Porque tem métrica, tem ordem, não pode ser uma zona. Mas você vai pegar, Flávia, um valor de orçamento de novela, são milhões de reais. Você não pode gastar aquilo à toa. Hoje em dia, você fica olhando, você fala, gente, gastaram trocentos milhões de reais para fazer isso. Você ainda assiste? Não consigo, meu coração não permite. Qual foi a última novela que você assistiu? Eu assisti a última novela, eu assisti o primeiro capítulo dessa novela Família é Tudo, porque eu tenho um grande amigo meu, que é o Fred Mairink, que é diretor artístico dessa novela. Sei. Então eu assisti a novela em amor ao amigo. E gostei, achei graciosa e tal, não sei o quê, mas, assim, uma novela que eu fiquei cansado de assistir o primeiro capítulo. Eu falei, coitado desse menino, ele tá se matando para fazer isso aí, porque é uma novela realmente cansativa para a direção, para elenco, dá para sentir no ar. Sei. Assisti o primeiro capítulo de Renascer, que também é um amigo meu, Gustavo, mas para fazer, ver o que é, aonde evoluiu a novela ou não, né? Mas para você hoje é um sofrimento assistir? É um sofrimento. Eu não aguento. Ela sabe, minha esposa sabe. Eu quase infarto. Tem que chamar o SAMU. Pedro, olha lá, Lucas de Souza Pereira. Pedro, você acha que o avanço da tecnologia na produção das novelas afetou a qualidade da história? Ou seja, novelas muito cinematográficas, mas sem um desenvolvimento e ganchos que fisgam o público? Perfeito, Lucas. Sua observação é perfeita. Acontece isso sim. Porque no cinema você vai ter 8 semanas para desenvolver um conteúdo que, vamos lá, de 2 horas a 2 horas e meia de conteúdo. Na novela, você está gravando um capítulo de 55 minutos, teoricamente, num dia. Então, claro que você tem que ter um nível de qualidade tecnológica, é claro que a tecnologia tem que avançar, né? Não se pode ficar para trás nesse sentido, mas ela começou a deixar a novela mais fria. E a novela é quente emocionalmente. Ela nunca pode ser fria porque ela depende muito do calor, da emoção, das histórias, dos ganchos e dos atores. E quando você engessa a potência que tem os atores na novela, por conta da tecnologia, você destrói a obra. Então eu encontrei uma atriz, por exemplo, outro dia, muito famosa, muito conhecida, que veio, a gente voou junto em 2019, se não me engano, São Paulo, Rio. E ela veio a viagem inteira de avião falando, Pedro, tá impossível. Por quê? Troca a lente, muda a lente, troca isso, troca aquilo, não sei o quê. Uma cena que você fazia de uma tacada só, porque é um arrobo emocional muito forte, muito grande. Exige muito do artista, né? Você vai soltar aquilo de uma vez só. Sim. Porque você tem mais 20 cenas para gravar. Ninguém sabe o que é isso. Pois é. Só o ator que faz sabe. Ninguém sabe o que é isso.
Você pegar ali e cumprir 20, 25 cenas num dia. Uma cena que você vai ter aquela discussão de 3 páginas de texto com a tua mãe. E ficar repetindo cena perde a autenticidade. Acabou. Acaba na hora. Não tem como. É humanamente impossível. Exatamente. Aí na outra cena você tá se divertindo com teu filho, na outra cena você tá fazendo não sei o quê, na outra cena você já tá no outro bloco do outro capítulo. Com outra emoção. Com outra emoção, e você vai no banheiro, troca de roupa e volta pro estúdio, você já tem que estar numa outra onda, com mais 2 páginas de texto decorado. Eu lembro de uma novela que fazia com a Glória Menezes, que ela falava, meu filho, eu estou Glória Menezes, 77 anos de idade na época ela tinha, ou 72, uma coisa assim. Tinha mais de 70. Sei. Meu filho, eu estou decorando 120 páginas de texto por semana. Você sabe o que é você pegar um catatal de 120 páginas por semana e decorar aquilo tudo? E não é decorar, Não. é estudar, é entender, é pegar as percepções, é ter as emoções correspondentes. É um trabalho de louco, de insano. E aí você imputa uma tecnologia que vai fazer com que você pare. De novo. Pare. De novo. Imagina. Pare. Aí você De vira um novo. robô, né? A tendência é você virar um robô. A pessoa fala assim, meu amor, Não tem acabou. conexão. E quando o público assiste? Ele não sente mais aquela história. Ele não conecta. vive mais aquilo. Ele não conecta. Perdeu a emoção, perdeu a conexão. Agora, você quis virar, partiu de você a vontade de ser diretor. Exatamente. Você quis esse desafio. Eu quis esse desafio. Foram quantas novelas, Pedro, que você fez? Eu acho que foram umas 12 ou 14 Eu anotei aqui novelas. algumas. A gente tem fotos dele aí, bem garoto. E- Já fomos todos um dia. E era galã, né? Top Model foi a grande estreia, não é isso? Top Model eu fiz uma pequena participação. Mas o que foi a estreia mesmo, foi em 88, eu fiz um seriado chamado Shop Shop. Aham. E aí, junto com esse meu amigo Fred Mairim, que olha só, eu tinha 14, ele tinha 12 anos de idade. Nossa, muito criança ainda, né? Que coisa. Em 1990 eu fiz Riacho Doce. Riacho Doce foi a grande... Explodiu. Aí foi. Era o Lucas, não é isso? Exatamente. Foi em 90? 90. Essa foto É aí. isso aí. Gente, Essa foto aí você tá aí. o quê? Com 14? Tá com... 16 anos. Trocando os dentinhos ainda. Tô com a idade do meu filho hoje, o Francisco, Que coisa, gente. que tem 16 anos. A gente tem mais foto aí, PH. Roda aí pra gente ver. Olha só. Pra ele lembrar da Tá época. vendo? Isso aí era o outro diretor que ficava no meu ouvido falando, ó. Respira. Respira, isso aí, ó. Aí o olho brilha e tal. É, muito legal. E o especial também, esse aí o que... Isso aqui foi Vamp, que foi em 92. Vamp foi maravilhosa, 91, 92. Virou foi uma até novela peça revolucionária, também, né? virou. Foi muito revolucionária. Você essa vê? novela. Minha filha, aquilo Não ali tem parava. como esquecer, gente. A Até novela das hoje, 7, a gente dava risada com As Neila pessoas Torraca. falam. Até hoje eu não esqueço de você em Riacho Doce. Vamp foi demais. Você É. fala, gente, Maravilhosa. não Que era novela falta de maravilhosa. internet na época, não. Desculpa. Isso aí ia ser um concorrente de internet pesado. E aí? Aí você já tá Isso mais... aí foi Dona Anja, no SBT. Ah, é? Foi um tempo que eu saí da Globo. Aí você tá com quantos anos? Aí eu tô com 21 ou já 22. tá mais rapaz, né? Meu filho mais velho tava nascendo aí. Isso foi em 1997. Que coisa, hein, Pedro? Que nada, né? É. Aí depois... Aí eu comecei a trabalhar com o Roberto Talma, que dirigia a novela. E foi aí que eu comecei a... Que foi teu grande guru, né? Ou não? Foi o grande mestre. Eu ficava, depois das gravações das minhas cenas, eu ficava lá com ele. E ficava estudando. E ele começou a perceber que tinha um garoto atrás dele. Aquele ator não foi embora. Por que ele não foi embora? Já acabou as cenas dele? Ele fala, não, acho que ele quer ficar aí, Roberto, te olhando. E eu ficava lá, onde ele ia, eu ia atrás. E ele ia pro estúdio, eu ficava ensaiando lá na botoneira dele e tal, até que chegou um dia que ele falou assim, você quer dirigir, né? Eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, vou te ensinar a mesma coisa que eu ensinei pro Jorge Fernando. Que o Jorge Fernando também era ator e se tornou diretor também nas mãos dele. Aí ele pegou um desenho, fez para mim o que eu chamo de, o que seria uma estrela de marcações, aonde você com 3 câmeras, você consegue armar mais de 170 takes, um negócio desse. Ele fez, tá vendo? Ó, o ator aqui, a câmera aqui, a câmera aqui. Então você pode fazer isso, eu tenho 160 takes, entendeu? Eu fiz assim, falei, nossa, eu vou ter que aprender tudo. Tá achando que é fácil. Meu Deus do céu. E aí E aí você ficava sempre depois do expediente? eu passava o dia com ele lá. Passava o dia com ele. Você sabe que me lembra um pouco a história do Zico. Lembra, PH? Ó, a gente fez um podcast aqui sobre a vida do Zico.
E o Zico também ficava depois, todo mundo ia para as festas, que o Zico depois do treino ficava lá chutando pro gol, Ficava. treinando pênalti, né? Você lembra disso, PH? E Tá acho no que livro dele, esse isso. exercício da excelência que falta hoje, né? Falta muito. Para toda a cadeia, eu acho, de produção. Para tudo. Não é? Ontem eu falei com meu filho, eu falei, qual o trabalho que você vai fazer que vai te dar mais dinheiro na vida? Qual profissão que você vai exercer que vai te dar mais dinheiro na vida? Aí ele falou, não sei, pai. Aí eu falei assim, aquela que você fizer melhor, de forma mais concentrada, de forma mais compenetrada, que você não se cansar de querer aprender mais e de querer se desenvolver mais. Pode mergulhar nisso. Aquilo que você escolher, seja o que for, se você se puser desta forma nesse trabalho, você vai crescer demais, você vai prosperar demais. Você acha que você começou um processo de demissão silenciosa ali ou não? Aquela coisa assim, não adianta eu ficar aqui louco, estressado, eu vou acabar infartando, deixa esse barco correr porque isso aqui não me pertence. Chegou nesse ponto? Cheguei nesse ponto, Flávia. Cheguei nesse ponto. Ninguém acreditava que eu ia sair. Porque todo mundo via um nível de paixão, de entrega muito grande no trabalho. Eles falavam, o Pedro vai morrer aqui. O Pedro não sai daqui, de jeito nenhum. Quando eles viram a notícia no jornal que eu tinha pedido demissão... Você antecipou o término do contrato? Como é que foi? Eu antecipei. Você estava gravando? Não. Eu tinha uma novela para fazer. E aí... Que era qual? Que era Além da Ilusão, da Alessandra, que essa é a primeira novela da Larissa Manoela na Globo. Sei. Eu levei ela para lá, junto com o Celton, junto com a Mônica Albuquerque, depois que ela fez Fala Sério Mãe, o filme que eu tinha dirigido. Então, vamos botar a Larissa de protagonista na novela, que vai dar certo e tal. A gente conseguiu levar ela para lá. E aí veio a pandemia, parou tudo. E aí depois... Começou com as lives, já tinha esse projeto, comecei com as lives, começou a funcionar. E aí, sempre muito intuitivo, falei, adiou a novela. Em vez da gente começar, ia ser, sei lá, agosto de 2020. Sei. Jogou pro ano que vem. Eu falei, opa, jogou pro ano que vem. Sinal. Meu contrato terminava em, se eu não me engano, era 2022. 2022. 2021 era, você já não era aguentou. 21 mais um ano. Tinha um negócio de mais um. Sei. E aí chegou em 2020, aí tá, jogou mais um ano pra frente. Eu falei, cara, se adiar mais uma vez, eu peço demissão. E jogaram. Aí me ligaram e falaram assim, Pedro, adiou, agora a gente vai fazer a novela em agosto de 21. Aí eu falei, bom, se vai começar em agosto de 21, vai terminar depois do término do contrato. Aí eu liguei pra lá e falei, pessoal, me libera, porque eu não vou renovar. Isso foi por impulso ou você já tinha essa meta? Não chego a 2022 na Globo? Já estava muito certo. Eu falei, eu só vou até 22, até o final desse contrato. Depois acabou, eu vou embora. Chega, eu não vou morrer aqui, eu não quero ficar vivendo fazendo isso a vida inteira. Não vou adoecer aqui. Não vou adoecer também, Flávia. Chega uma hora que você precisa mudar. Você não pode ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira. Eu acho que não, assim. Eu também acho. Admiro. Cada um, também acho. claro que Concordo cada um plenamente escolhe com o que quer você. fazer. Sim. Se a pessoa quer fazer a mesma coisa a vida inteira, parabéns, tá tudo bem também. É o propósito de É o cada um. propósito de cada um. Eu falei, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa a vida inteira. Você vê, eu entendi meus ciclos de vida. Comecei como ator. Chegou em 93, eu falei, chega, agora eu vou dirigir. E aí eu mudei tudo e virei um diretor. E aí chegou nesse ponto, eu falei, cara, agora eu não quero mais isso. Eu quero fazer desenvolvimento pessoal, eu quero ajudar a gente. E aí mudou. E você vai alterando e evoluindo, Pedro, e crescendo. É muito difícil. Sabe que eu fui muito criticada, que eu falo que hoje eu não tenho mais salário, mas eu sou mais feliz. Eu fui criticada porque eu falei isso. Que, assim, claro que isso não paga conta, a gente já falou sobre isso, mas é difícil desapegar de um salário bom. É difícil desapegar dos benefícios. Eu não conheço ninguém nesse país que abrir mão, pouquíssimas pessoas que iam abrir mão de 120 traulolau 1.000 por mês. E falar assim, o quê? Chega, vai fazer o quê? Vou fazer isso aqui. Como é que você vai ter rentabilidade nisso aí? Não faço a menor ideia. Deus vai prover, sempre proveu. Eu vou dar meu jeito aqui. Mas porque você ficou rico, trabalhou anos na Globo. Não. Eu tenho 2 filhos, eu fui crescendo, eu comecei meu primeiro salário na Globo, como diretor, era de R$ 7.500 por mês. Eu fui de 7.500 a mais de 3 dígitos no correr de 20 anos. Então você vai crescendo, vai construindo um patrimônio. Claro, tem uma estrutura,
Não sou... E que te faz acreditar nessa... E que me faz acreditar. Agora, não tem o menor problema se tivesse que perder tudo para fazer o que eu estou fazendo. Por quê? Essa questão da rentabilidade, Flávia, está dentro de cada ser humano. Fui eu que criei o meu trabalho. Eu que criei a minha história. Eu que criei o meu desenvolvimento. Tudo bem, a Globo me contratou. Se não fosse na Globo, teria sido em outro lugar, eu tenho certeza. Claro. Quando eu fiz o meu primeiro espetáculo, que deu certo, você está criando uma rentabilidade, você está criando a sua história. Claro. Se você pegar qualquer pessoa com prosperidade na Terra, essa pessoa criou uma história. Ela falou, eu vou fazer isso. Tomou uma atitude. Ela tomou uma decisão, a decisão gerou uma série de atitudes, essas atitudes geraram uma consequência. Como é que eles receberam a notícia quando você antecipou o término? Cara, o responsável pela dramaturgia hoje, que estava na época, falou, Pedro, parabéns, vai com tudo, tá tudo certo, a novela de ouro, dá tempo da gente se mexer aqui. Não relutaram para você ficar? Primeiro não. Depois, aí o pessoal do departamento burocrático administrativo, o que houve? Eu falei, houve que eu não quero mais ficar na empresa. Uhum. Pô, mas Pedro, você não pode sair... Não posso, mas eu tô vendo vocês demitindo um monte de gente. Como é que eu não posso sair? É igual para todo mundo, vamos junto. Do jeito que uma pessoa é demitida, outra pessoa pode pedir demissão. Tá tudo certo. Pô, mas não sei o quê, como é que a gente vai fazer isso? Falei, meu anjo, deixa eu te explicar. Eu não posso mais viver na empresa porque eu já tô no meu limite de saúde, de vida. Eu quero ficar mais tempo com meus filhos. É uma decisão de vida. Não dá mais. E aí, tudo bem, então a gente vai resolver. Isso foi em janeiro. Passou fevereiro. Passou março. Eu falei, cara, eles não vão resolver. E aí? Aí a Patrícia Kogut me ligou. E falou, Pedro, eu soube que você pediu demissão. Eu falei, eu pedi, Patrícia. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não quero terminar a minha história na empresa. No cemitério. No cemitério, que nem o Roberto Talma, o Walter Avancini, o Paulo Biratão, o Marcos Paulo, o Jorge Fernando. E ela botou no jornal. E aí no dia seguinte me ligaram, no mesmo dia, né, 10 horas da manhã me ligaram. Pedro, vamos resolver a tua vida aqui? Eu falei, claro, vamos resolver agora. Por que não tinham resolvido, E né? aí, Espera sair no impresso. O que me doeu isso, é o seguinte, você pega um monte de gente, histórias da empresa, e manda embora, e você não vai fazer a mesma coisa com alguém que quer sair? Pois é. Então, que relação é essa? Porque você fala assim, eu vou demitir o fulano de tal. Gente muito alta. E fala, mas o fulano de tal pediu demissão. Ok, então parte do jogo. Tem que fazer igual. Não, aqui a gente vai segurar, vai travar. Eu falei, cara, não tem como travar. Não tem como travar. Eu falei, você pode me dar um caminhão de dinheiro. É minha vida. Vida não tem preço. Vida não tem preço. Mas é um valor seu que é inegociável, né? Isso é seu. E né? tinha que ser para todo mundo. Olha, a Vilma Fernandes dizendo, eu abri mão de um bom salário para ter saúde. Hoje vivo com bem menos, porém com saúde, mais feliz. Parabéns, Vilma. Bem-vinda ao clube, E Vilma. ó, Vilma, vou te falar. Pode ser até que você viva com mais daqui a pouco, tá? Trabalhando menos e ganhando mais. É verdade. Porque isso é um conceito de gente evoluída, tá? Evoluída. Você está conseguindo... Se excesso de trabalho desse dinheiro, o Gari era a pessoa mais rica da Terra, coitado, que acorda cedo, trabalha pra burro e não ganha um salário à altura. Eu fiquei 25 anos, fiquei longe de ser rica, te garanto, entendeu? Não é sobre isso, é sobre inteligência. É trabalho inteligente. Exatamente. É o que você vai fazer, como você vai criar uma rentabilidade. Isso tudo é uma estratégia que você tem que saber armar para você poder ter saúde, qualidade de vida, tempo e trabalhar no que você gosta. E claro, o dinheiro é sempre uma consequência do valor que você entrega. Querido Rodrigo Mandarini, conhecer o Pedro é o ponto de virada para quem ama a TV, profissional e ser humano raríssimo. Aí, Rodrigão, a cara do Rodrigo. Rodrigo, obrigada pela indicação que eu amei aqui. Olha, tô amando receber o Pedro. Realmente são relatos assim, muito importantes para a gente refletir. Eu acho que a gente vai chegando num determinado ponto da vida que você começa a botar na balança o que realmente importa, né? O Marcos Caldas está
mandando também, admirável Pedro, diga-nos uma característica que não pode faltar em um ótimo ator. Rapaz, são muitas, né? Mas competência, que é ganho com experiência, que é ganho fazendo, não interessa onde, não importa onde, sinceridade, né? Humildade e fazer bom uso das suas ferramentas humanas. Você tem que ter acesso às suas emoções. Você tem que ter acesso e entendimento de como funciona o ser humano. Se tiver um diretor bom, facilita a vida do ator, né? Tem que ter. Que vem no teu ouvido e fala, respira, tal, aí você meio que se conecta e vai, né? Até o Pelé tinha técnico, minha filha. Pois é. O Pelé, que era o maior jogador do mundo. A Fernanda Montenegro tem um diretor atrás dela. Tem que ter. Tem que ter ali alguém no radar, né? Tem que ter. Você perdeu o contato, depois que você saiu da Globo, você sentiu que teve uma mudança no tratamento? Você perdeu amigos? Como é que ficou essa questão? Muita gente deixa de procurar, né? O telefone quase não toca, assim. Da Globo, não, da ex-Globo, não. Quase não toca. Mas não é que você perdeu amigos. Você teve a sorte de selecionar pessoas que realmente são suas amigas, são pessoas que você vai levar para a vida inteira. São poucos. Por conta de uma decisão maravilhosa que você tomou de desligamento pela sua vida. E você resolveu cuidar de você um pouco, resolveu olhar para si próprio, resolveu dar dimensão e valor verdadeiros a você, que é o que você fez também, e aí você fez uma limpeza de relações que não eram nada, simplesmente eram nada. Eram colegas de trabalho. Colegas de trabalho, muitos, esses a gente sente falta, eu sinto falta, de muita gente que a gente, os companheiros de batalha, né, que você estava lá enfrentando guerra junto com eles, muitos, mas aqueles que ficavam mais atrás, não sei o quê, que tinham uma serventia, e eu não julgo não, Flávia, porque eu já fui ator, eu sei que é difícil você ser um profissional, não só atores, mas de outras áreas. O cara é diretor, te deu acesso, e eu dava mesmo, falava, me liga, pode me ligar, não tem o menor problema. E a pessoa me ligava e falava, pô, Pedro, vai fazer a novela, tem lugar pra mim, não sei o quê, vou tentar aqui, vou correr atrás e tal, não sei o quê. Você tinha uma influência muito grande. Claro, porque você sabe que a pessoa precisa. Sim. Então, à medida que você saiu desse lugar e as pessoas deixam de te procurar, entendo também tranquilamente. Ela deve estar procurando alguém que vá ajudá-las, porque elas vão ficar pedindo ajuda a vida inteira. Você consegue encher a mão de amigos de lá ou não? Olha, de lá, cara, eu vou te falar, se eu encontro hoje, tranquilamente, Flávia, se eu juntar 100 profissionais que trabalharam comigo e a gente se encontrar, vai ser uma abraçadeira e choradeira sem tamanho. Eu não tenho a menor dúvida. Eu soube ser muito honesto, muito sincero e dar muito valor a todo mundo que trabalhou comigo. E as pessoas que trabalharam comigo souberam reconhecer isso de uma forma muito bonita. Sim. Então, o encontro que nós todos tivemos quando a gente produz uma novela, forma-se uma família, forma-se uma equipe, forma-se um time. Nós estávamos muito unidos, enfrentando todo o operacional de uma empresa que estava querendo, de certa forma, deteriorar isso. A gente soube ser muito forte. Muito forte. Não são pessoas que mas eu não sou exemplo para ninguém, porque eu sou um cara muito restrito, eu sou um cara muito fechado no âmbito pessoal. Você é um cara desconfiado? Eu não sou desconfiado, mas eu não sou um cara que gosta de sair, que gosta de socializar. Eles sabem, o nego me chama, vamos pra festa. Não vou. Eu não sei o que festa pra mim é no set, a gente gravando. Mas não sei o que, para lá, vamos ali. Eu falo, não vou. Eu ficava muito fechado. Então eu tenho um mundinho muito particular meu. O que foi mais difícil para você tomar essa decisão? Claro que você viu a questão da sua saúde, você viu o Thalma indo embora, enfim, vários amigos indo embora com a saúde, né? Já bem ruim. O que foi mais difícil? Assim, cara, é agora que eu tenho que sair daqui. Flávia, não foi difícil. Não foi? Não. Eu vou te falar. Eu demorei mais de 10 anos. Para tomar uma decisão. Não, tinha uma demissão silenciosa, mas assim, para pedir a demissão, eu pedi demissão antes de ser mandada embora. Eu comecei a pedir demissão em 2016. Em 2017, eles começaram a falar, Pedro, renova. Eu falei, não vou renovar. E eles mandavam o contrato para minha casa e eu devolvia em branco.
Mas o salário Aí não fala, tinha peso para você? hã? O salário não era uma coisa que segurava um pouco, não? Flávia, não, porque isso eu sempre tive na minha cabeça muito claro. A gente faz o salário da gente. Você faz o seu salário. Você se reconstrói em outro lugar. Você vai se reconstruir em outro lugar. Quando você entende que o que você traz dentro de você, como ser humano, não precisa ser uma pessoa especial, não. Você tem um cérebro. Quanto vale um cérebro? Por quanto você paga um cérebro? Você tem um corpo humano. Você tem um coração. Olha a riqueza. Quanto eu pago por isso? Pela estrutura. Pela estrutura. Qualquer pessoa. Pode ser o PH, pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Não é porque o cara é mais especial do que o outro, não. Eu estou falando pela estrutura. Quanto vale essa estrutura? Não tem preço. Então o ser humano faz uma inversão de valor. Eu vou ficar aqui com esse saláriozinho que está me segurando a onda. Você fala, meu amor, quanto você vale? Quanto você vale? Porque você carrega em si, para começar o jogo, uma estrutura que não tem preço. Que não tem preço. E aí você se diminui, porque isso é cultural, tá? Isso é uma imposição de medo que faz com que as pessoas possam ser dominadas de uma forma mais fácil. Você está com medo de ser desempregado, você está com medo de ficar sem dinheiro, você está com medo de não ter como pagar suas contas. Então você, que é o elefante, está com medo da formiga, que é o dinheiro. O dinheiro é um objeto, é um papel. E você vai ter reconhecimento. Tem um cara que fala um negócio maravilhoso. Fala assim, desculpa, mas uma minhoca dá conta de sobreviver. Uma formiga dá conta de pegar as tuas coisas, de sobreviver. Você tem um cérebro. O que você não pode vir a dar conta de fazer? Você entender que tem um processo, uma fase de restrição, né, de escassez, que talvez você lá na frente possa repor. Que vai ser ótimo, porque vai te ensinar um monte de coisa. Vai tirar um pouco, vai te desafiar. Sim. Vai te imputar a crescer, vai te imputar a fazer coisas. Você não pode ser escravo de salário, de dinheiro, de nada. Pedro, você fala isso que tem uma condição mais privilegiada. De jeito nenhum, porque eu já tive na condição de não privilegiado. Quando eu comecei a minha vida, eu não tinha nada. Zero. Foi do zero e comecei a batalhar as coisas. E você fala, eu vou conseguir vencer. Eu vou vencer. Eu tenho cérebro, eu tenho emoção, eu tenho corpo. Eu tenho algo muito valioso dentro de mim. Todo ser humano tem. Flávia, todo ser humano tem algo único dentro dele e capacidade e potencial para gerar uma rentabilidade. E se ele impuser na cabeça dele, não tem nada que você não bote na tua cabeça que você fale, eu vou fazer isso dar certo. Eu vou fazer. Quando você imputa uma decisão dentro de você, minha filha, ninguém te segura. Ninguém te segura. Total. Então, você vê que as pessoas, muitas das pessoas mais ricas que tem no país, saíram de lugares de nada. Uma vez, um cara estava no centro da cidade do Rio de Janeiro. Dia de eleição. O que ele fez, Flávia? Ele foi lá e comprou um monte de plásticozinho para as pessoas botarem o seu título de eleitor, porque não era plastificado na época. Uhum. E ele aproveitou e pegou também uma caneta. E falou, pessoal, vocês vão votar? Tem o plástico para vocês botarem o título de eleitor. Quer uma caneta? Leva a caneta junto. E começou a vender as coisas. Ele abriu uma banquinha de camelô. Como é que é o nome dele? Silvio Santos. Porra, é uma ideia. Uma ideia. Esse cara fez dinheiro. Todo mundo fez. O cara que inventou a Amazon fez. O cara que inventou, desde o cara que abre uma barraquinha numa feira até o cara com maior nível de desenvolvimento, eles estão abrindo. Como é que você vence a barreira da rentabilidade? Você tira o medo que você imputa ao dinheiro, porque ele não é teu inimigo. Ele não é um monstro que vai te fazer a falta de dinheiro, no caso. Que vai energia aliada, né? Você tá ali morrendo de medo. Então você tá pegando toda a sua estrutura humana e tá reprimindo ela porque você tá com medo de você não ter um negócio, porque enfiaram na cabeça de todo ser humano que ter dinheiro é um negócio difícil pra caramba, que não é nada disso, na verdade, é você ofertar um serviço, ofertar um produto, seja lá o que for, e você conseguir gerar um benefício para alguém. Se tiver verdade, é muito mais fácil. Claro, né? mas claro. Você está ali ofertando um benefício. Se você não tiver problema com isso, vai acontecer. Lá no ponto de virada, por exemplo,
Pessoa lá me liga, no meio da pandemia. Uma mulher, professora, com dívidas e com a filha junto. E aí pediram para mim, Pedro, ela pode fazer uma vaquinha no ponto de virada para pagar as dívidas? Eu falei, não, eu vou fazer um negócio melhor com ela. Eu vou ensinar ela a ganhar dinheiro sem ela para acabar com isso de uma vez. Porque senão amanhã ela vai pegar o dinheiro da vaquinha, vai gastar, vai pagar a dívida. Amanhã ela vai precisar de novo. E como é que ela vai resolver isso depois? Sai desse vício, né? Cara, tem uma hora que tem que vencer. Peguei ela e falei, inclusive Flávia, chama mesmo nome que o seu. Flavinha, faz isso, 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 isso. Você vai simplesmente gerar uma energia dentro de você que é de paz e de harmonia. Com dívida, com dinheiro, você vai ficar tranquila. Já está tudo resolvido. É muito mais fácil do que você imagina. No 5º dia ela me ligou. Flávia, eu juro por Deus. No 5º dia ela me ligou e falou, Pedro, você não está acreditando. Me ligaram, uma empresa, para que eu ajude as professoras a dar aula online, através, ajudando na ferramenta. Eu estou empregada. E a minha filha foi empregada junto, essa semana. Pedro, o teu trabalho é muito intuitivo, você vai pela tua intuição, que é o trabalho que você fazia como diretor, né? Que você se conectava à emoção das pessoas. E você faz isso agora. Exatamente. Eu peguei um amigo meu que foi demitido da Globo, 2 anos fora da Globo, não conseguia colocação, não conseguia nada. Encontrei ele no meio da rua, Pedro, me dá uma oportunidade, pelo amor de Deus. Eu falei, eu vou te ensinar um negócio muito melhor, meu filho. Você nunca mais vai ficar desempregado na tua vida. Te interessa? Ele falou, pelo amor de Deus, me passa aí. Eu falei, faz isso, 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 isso por 7 dias. Deu 5 dias, juro por Deus, deu 5 dias, ele me liga e fala, Pedro, você não tá entendendo, tocou o telefone aqui, era Netflix, me chamando para produzir um seriado, que era o seriado da Disney, não sei o quê. Mas o quê? Vai mudando a mentalidade? Ou você é um transmissor de energia. Você emana uma energia. Se você emana uma energia conflituosa com determinada coisa ou com determinada pessoa, isso vai se manter, vai ser um problema para você. Se você harmoniza a tua emoção com determinada questão, vai se resolver. Porque é assim que funciona. Isso é física. Não é você nem... fez terapia? Não. Como que você descobriu isso em você, esse dom? Eu fui lendo e você vai percebendo. Por quê? Porque você vai percebendo que quando você tem um conflito de relação com alguém ou com alguma coisa, e você não pensa diferente e não sente diferente sobre isso, isso permanece e aumenta. Sim. Então é física, é uma lei da física. É espiritualidade, é física, mas é ciência. Quando você muda o seu emocional com relação àquilo, ou com a pessoa, ou com a coisa, aquilo se resolve. Porque está dentro de você. Você está criando conflito. Você está criando problema. Esse projeto nasceu quando, ponto de virada? Ele nasceu em 2020 mesmo. 2020, com as lives, mas aí agora você tem... Isso era só online, hoje tem imersão. Isso. A gente tem um vídeo aí de Carrancas, né, PH? Vamos soltar aqui pra gente divulgar. A gente tem que botar o fone? Temos que botar. Eu vim com esse brinco que vai me ajudar hoje com esse fone. Vamos lá, vou tentar. Oi? Só pra gente assistir. O pessoal também que está em casa para assistir, você publicou na sua rede social, porque sai do online e vai para a imersão, exatamente, é isso? Exatamente. E aí você tem uma equipe, como é que você está lidando com esse trabalho? Eu tenho uma pequena equipe que me ajuda, tá? Que é a Gabi, o Edson, o John e a Carol. Cada um vai tocando uma parte. A Gabi e o Edson ficam mais com a parte da administração da rede, das redes, no caso, e com atendimento ao público. O John é meu editor. A Carol é meu financeiro. Nós temos essas 4 pessoas que hoje compõem o projeto. Mas aí é um retiro, aí as pessoas ficam num hotel, como é que é? Tem como uma pousada lá em Carrancas. É um lugar... É sempre em Carrancas? É sempre em Carrancas. Que você já gravou lá? 7 novelas. Então, foi escolhido por isso? Foi escolhido porque eu tenho casa lá. E porque lá é um lugar especial. O que acontece? Quando eu te tiro do seu ambiente e te levo para um lugar onde você tem serras, cachoeiras, um lugar deslumbrante, de natureza deslumbrante, eu crio já em você um relaxamento, uma entrega, eu consigo mexer com o seu emocional muito mais fácil. Sim. Aquilo que vai acontecer na imersão, Flávia, é marcante e vai ficar marcado na sua vida, vai ficar marcado para o resto da sua vida. Você nunca mais vai esquecer os dias que você teve lá. Por quê? Porque quando o sol estiver nascendo, no último dia, eu estou junto com você e a gente está fazendo um trabalho
conjunto de meditação, de oração. Nós estamos trabalhando o seu emocional, o seu psicológico, para que você possa se recompor, se reencontrar com quem você é de verdade. Como uma terapia? É uma terapia, né? Seria um processo terapêutico, mas não é porque eu não sou terapeuta. Então é um trabalho de direcionamento mesmo. Redirecionamento emocional. Aí, redirecionamento mental. Porque isso aqui é um problema hoje, gente, é o celular. Né? Essa conexão com o celular tira a gente do momento presente e do ambiente que a gente está cercado. Celular pode? Como é que é? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema não. Alimentação? A alimentação está lá, então você vai comer a comida que é da cidade, que é uma comida de Minas, uma comida de cidade pequena, uma comida feita ali, local, caseira. Sei. Você dorme muito bem, você se alimenta muito bem. E eu não largo você durante o processo. Então a pessoa não consegue pegar o celular. Você sente um retorno positivo depois? Muito. As pessoas te procuram depois? Muito. É coisa assim, louca. Tem casos incríveis. Não é legal relatar porque são coisas muito pessoais. Sim. Mas tem casos incríveis de gente que ela tá ali, ela começa a entender muita coisa sobre a sua vida, que em primeiro lugar você vai fazer com que a pessoa busque algumas coisas que estão encruadas dentro dela. Porque que a gente faz? Inconscientemente nós estamos contando histórias pra gente. Minha vida aconteceu esse problema foi terrível, e porque aconteceu isso, hoje eu tô assim. Então você é o quê? Uma consequência do seu problema? De jeito nenhum. Você é a resposta que você deu ao que te aconteceu. É diferente porque Flávia e Pedro podem ter vivido a mesma coisa, mas responder diferente à mesma ocasião. Como a gente reage àquele acontecimento? Então Flávia estava vindo para o podcast, foi assaltada. Flávia reagiu de um jeito. Pedro está vindo para o podcast, Pedro foi assaltado. Pedro reagiu de outro jeito. É o que eu faço com o que me fizeram. Que história eu estou contando? Então a maior parte das pessoas pega e fala: eu me ferrei porque o meu marido me deixou, me traiu, me largou. Minha mãe morreu. Aconteceu, me violentaram quando eu era criança. Isso acontece demais. E não sei o quê. E meu chefe, e isso e aquilo. Você fala: ok, eu não quero mais nem ouvir a sua história. No que isso foi maravilhoso para você? Maravilhoso? Não tem nada de maravilhoso. Tem, claro que tem, porque tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Busca achar uma coisa que não tem dois lados na Terra, na vida, no universo. Tudo tem dois lados. Tudo que é bom tem um lado ruim. Tudo que é ruim tem um lado bom. Que a gente tem uma tendência com os traumas a olhar o lado ruim. Né? Um trauma é uma história contada pela metade. Você só viu o lado ruim. Quando você olha o lado bom, isso vira a tua cabeça. A pessoa está com depressão. Eu falo: e aí, por que a depressão é boa para você? Boa para mim não é nada. Eu falo: eu não quero adorar, eu sei que é uma bosta, eu já tive. É horrível ter depressão. Mas no que ela vai te ajudar? Aí ferrou. Porque você está começando a acessar um lugar... Vira uma chave. Que a pessoa fala: ué, eu tenho que achar alguma coisa que foi bom? Claro que tem, porque tudo tem dois lados. Por isso que é ponto de virada, porque você muda a narrativa das histórias reais. Porque tudo tem dois lados. Quando você fala assim... Olha, o Marcos Caldas agradecendo, Pedro, seus conteúdos nas lives e agora na leitura do livro As 8 Riquezas do Universo, que a gente vai falar também, está profundamente curando meu interior, que estava muito ferido. Parabéns, obrigada, Marquinhos. Nota 10. Mérito é teu. Muito bacana, né? E que grandeza de trabalho, né? Que bacana isso, né? Você tem recurso, Flávia, você tem que botar à disposição, você tem que ajudar. Porque se você tem recurso e guarda isso para você... A maior parte das pessoas que procuram ajuda são referentes a quê? Que tipo de problema? Olha, tem muita gente com depressão, ansiedade muito grande, conflito familiar, conflito de relacionamento, aprisionamento do passado. Então pode ser separação, traição, morte, violência, abuso, quando criança, mulheres. Eu fiquei chocado com a quantidade. É muita. É um negócio que o Brasil, sei lá se as pessoas têm a dimensão. Para mim, me parece que a cada 10, 7 sofreram isso na infância. Nossa. E é assim, impressionante. Então é o que você vai fazer com isso.
Ok, isso aconteceu. Isso foi um fato. Aonde eu vou tirar benefício disso? Vai tirar benefício disso? Não vai tirar. Não é hipocrisia. Você vai se transformar numa mulher muito forte por causa dessa história. Você vai ganhar muita força na sua vida por causa dessa história. Isso aconteceu na sua história e isso vai fazer com que você seja uma mulher especial, em força, em caráter, em capacidade de amar pessoas, em capacidade de entender como você pode lidar com você e com os outros a partir desse acontecimento. Isso vai te engrandecer, isso vai te fortalecer. Uma pessoa que sofre uma dor, um abuso, seja lá o que for, tem a capacidade de amar a outra pessoa muito além das pessoas que não sofreram esse tipo de coisa. Porque você sabe a dor que uma pessoa sente. Você sabe o sofrimento que uma pessoa sente. Eu passei por muitas coisas ruins na minha vida. Eu não fico atendendo pessoas à toa. Eu sei como dói. Eu sei como uma depressão, uma crise de pânico, ansiedade, quebra financeira. Eu já vivi tudo isso. É horrível. E você sabe como dói. Então você tem mais capacidade de amar o outro. E ao mesmo tempo você também tem mais capacidade de se cuidar. Porque você sabe como você retroalimenta os seus sofrimentos, as suas dores. E você precisa olhar para isso. Tá aqui. Né? A pessoa fala, me traiu. Há quantos anos você está carregando isso? 10 anos. Quanto tempo demorou para ele te trair? Um dia. Quem está fazendo mais mal para quem? Você está segurando isso há 10 anos. O cara te traiu um dia. Até hoje você está retroalimentando essas dores, esses sofrimentos dentro de você. Quem está fazendo mal? Você não tem que perdoar ninguém, meu amor. O cara está vivendo a vida dele e você está se destruindo. Você só tem que perdoar você. Isso é um engano de perdão, que é um negócio louco também pra caramba. Eu não consigo perdoar. Você não tem que perdoar ninguém, a não ser você próprio que está fazendo mal para você, carregando dor, carregando sofrimento, carregando angústia. Mas se livrar da dor também, às vezes, é muito desafiador também. Mas tem que fazer, tem que pedir perdão para você. Aí que tem que perdoar. Sim. Quando você chega para você e fala assim, me desculpe, eu estou me machucando, eu estou me maltratando, me perdoe, humildemente, me perdoa. Próxima imersão, agora em julho. Próxima imersão em julho. Que dia que vai ser? A gente consegue soltar agora as imagens? Que dia que vai ser? Vai ser em Carrancas, Minas Gerais. Fala um pouquinho desse Na semana do dia 11. Julho. Na semana do dia 11. São 4 dias. Essa é a cidadezinha de Carrancas, tá vendo? Delícia. E aí as pessoas vão por conta própria? Como é que é, Elas vão por conta própria, tá? A gente se encontra lá, se hospedam nas pousadas que nós indicamos. Sei. E nós fazemos esse trabalho junto às cachoeiras, às serras, ao pôr do sol. Essa mulher veio de Goiás, de ônibus, pegou 5 ônibus para Taí. E são dias intensos. São dias intensos em que a gente vai desintoxicando o emocional das pessoas, reconfigurando o seu processo mental e emocional. Que bacana, Pedro. Que trabalho bacana, né? Tá te dando um prazer imenso. Flávia, eu não troco minha vida por nada. Você poder ajudar as pessoas nesse sentido. Você hoje se sente mais completo? Muito. Não é que eu me sentia menos completo antes, não. Você sente que você vai evoluindo. Mas com mais saúde, mais tranquilo? Com certeza. Isso, mais feliz? Eu era muito feliz fazendo, não posso mentir, fazendo novela. E agora, hoje é um outro nível de felicidade. Sim. Então, eu não deixei de estar em busca da felicidade. Né? Você mudou internamente? Você acha que você mudou muito? Muito. Eu simplesmente acertei o rumo para que aquilo que me fazia feliz já não me faz mais tão feliz. Então, deixa eu buscar uma outra coisa que eu possa fazer e que tenha a ver com o meu trabalho, que faça com que eu me sinta assim, eu me sinto muito grato. Todo dia eu chego e falo muito obrigado por essa função que você me deu. Uma missão, né? Você sente como uma missão? Um trabalho. Né? Missão ainda é muito grande para mim. Eu agradeço como um trabalho. Obrigado por eu ter o privilégio de servir pessoas, de ajudar pessoas, porque isso é um serviço bonito. Você mudou a sua vida e está ajudando a mudar vidas, né? Você tem essa percepção hoje. Exatamente. Então você cria o quê? A experiência, né, Flávia? Você tem que ter a experiência de muitas coisas para você poder servir outra pessoa. Senão vira uma falácia, né?
Quantas imersões como essa já tiveram? A gente está na 3ª imersão. Eu fiz uma primeira no Rio de Janeiro, aqui no Rio. Sei. E depois eu fiz uma em Carrancas em julho, a outra em janeiro, e agora a gente vai fazer essa em julho de novo. 4 dias. Olha, do 4 online está indo para o dias. presencial. Olha que avanço maravilhoso. No presencial é uma energia muito potente. Muito potente. A gente chora muito, as pessoas descarregam muita coisa, entendem muita coisa. E tem um número limitado de pessoas para participar? Tem que ser um grupo pequeno, porque eu vou começar a fazer um processo de revisitar a história de cada um. Uhum. Então a pessoa vai me contar uma história que é a história da vida dela. É uma história longa. E aonde que ela está encontrando seus problemas e suas dificuldades. Mas isso personalizado ali no coletivo? Isso vai acontecendo um pouco no coletivo, um pouco no personalizado. Porque às vezes tem coisas muito pessoais que a pessoa não quer falar ali, né, no grupo, né? Mas depois que você vai escutando 1, 2, 3, 4, você já fala assim, o meu problema é mínimo aqui. A pessoa é isso, a pessoa é aquilo, daqui a pouco você tá, o coletivo vira. Sem julgamento, né? O que é mais interessante, não né? Pode julgar. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Aquilo que tira o ser humano do seu estado de paz. Julgamento, apego, culpa, crítica. Caiu para esse lugar, cara, você vai que se quebrar. E quem quiser um aperitivo, tem a live no Instagram, que você faz todo dia. De segunda a sexta, 7h09 da manhã, eu faço a live do Instagram e 19h09 da noite no TikTok. Por que esse número quebrado? Eu fico curiosa com isso. 7 é um fechamento de ciclo. É o ciclo perfeito. São os 7 dias da semana, são as 7 cores do arco-íris, são as 7 notas musicais e os seus ciclos de 7 anos de vida. Dos 0 aos 7 você viveu um ciclo, dos 7 aos 14 você foi para outro ciclo, 14 para os 21, depois faz a rememoração. Uhum. Você vai ver como você foi alterando conforme foi se fechando esses 7 ciclos de vida. 9 é um número representativo do início de uma nova história, de um início de uma nova vida. São os 9 meses da gestação. E, invariavelmente, quando você fecha um ciclo de 7 anos, a partir do 9º ano depois desse 7º, você está iniciando de verdade uma nova história. Então, 7 e 9, e foi o dia que estreou o projeto, dia 7/9/2020. Ah, que bacana. E agora... Todo um significado. É todo super um significado. Interessante. Hoje você está tocando a produção de um espetáculo teatral, é isso? Exatamente. Que espetáculo é esse? Me conta. Eu estou voltando a dirigir uma novela, só que no teatro, que é O Cravo e a Rosa. Ai, que lindo! A novela do Valci Carrasco. Petrúquio E Catarina. Catarina, que saudade, Exatamente. gente, que novela maravilhosa. Né? Aquilo era uma novela maravilhosa. Novela maravilhosa. Aquilo era um banho de novela. Inesquecível. Quando passa é um sucesso. Eu cortei meu cabelo igual da Catarina na época. Eu era tão apaixonada pela Catarina, que ela era brava, né? Era uma demônia, né? Mas eu adorava a Catarina. Nossa, é muito boa, a novela é muito bárbaro. boa. E quando que estreia? Estreia na primeira semana de setembro, aqui no Rio de Janeiro, no Teatro do Jockey, Teatro I Love Prio, que fica dentro do Jockey Clube do Rio. A Catarina vai ser a Isabela Santoni. Sim. E o Dudu Azevedo vai fazer o Petrúquio. Que bacana. É uma comédia para quem tem problemas de relacionamento. Eu quero assistir. E quer melhorar seus relacionamentos. Problema de relacionamento todos temos, né? Agora, Petrúquio e Catarina vale a pena, né, rever, né? É muito gostoso. Muito bom. E tem filme também, tem na agulha aí filme. O filme da história do Maurício de Souza, o cartunista. Que já tem um tempo também, né, que você está na direção, né? Em 2022, nós filmamos. A gente parou o projeto durante a pandemia, retomamos, 2022 filmamos, ficamos até 2023 cuidando de pós-produção, e agora vai ser lançado pela Disney, ano que vem, 2025, para comemorar os 90 anos de um dos maiores gênios da história do Brasil, que é o Maurício de Souza. Que bacana. Primeiro semestre, não? Primeiro semestre, provavelmente. E é uma despedida do Pedro, não? Na direção? É uma despedida. Aos poucos eu estou me despedindo. Flávia, porque eu não me vejo mais nesse trabalho de set, de filmagem, de direção. O teatro ainda vou me permitir fazer alguma coisa, mas eu não me vejo mais fazendo isso. O teatro não é uma despedida, né? Esse do Cravo e a Rosa. Não. Eu tô soltando. Sei. Eu tô soltando. Por quê? Quando eu saí do trabalho como ator para dirigir, houve um tempinho em que eu ficava pipocando um pouco nas duas funções também.
Mas chegou um momento em que o diretor tomou tão conta da vida que você fala, eu não me vejo mais atuando. Não tem mais como. Aquele cara que era ator e tal, não sei o que, ele não tem mais espaço nesse lugar agora. Então, o trabalho do Ponto de Virada, ele vai tomar conta do Pedro 100%. Te consome. Aliás, como toda atividade que você sempre fez, né? Com excelência, né, Pedro? Eu acho que tudo vai te consumindo muito, né? Vai pegar, Flávia. E livro também, porque você é multifacetado. Também escreveu o livro As 8 Riquezas, né? As 8 Riquezas do Universo. Esse aí? livro é um barato, porque esse livro é justamente o que revela para as pessoas o porquê delas não terem determinadas coisas que elas almejam. Porque o que você quer? Você quer dinheiro, você quer um bom trabalho, você quer um relacionamento saudável. E para que isso? De certa forma, para você ter certo nível de paz, de segurança, de tranquilidade. Só que a gente só conquista essas coisas quando nós estamos à altura delas, quando nós estamos preparados para elas. E isso é uma coisa que tem que batalhar lá no Ponto de Virada também. Você fala, pessoal, eu quero ter um relacionamento saudável. Você fala, sim, mas você já está amadurecido emocionalmente para isso? Você já está com um domínio sobre o seu ego o suficiente para compartilhar de forma pacífica a sua vida com outra pessoa? Você está pronto para isso? Invariavelmente as pessoas não estão. Nós ainda temos que aprender, nós ainda temos que crescer, nós vamos viver determinados níveis de conflito. Eu quero dinheiro. Você está pronto para ter dinheiro? Ou seja, você já tem um reconhecimento do seu valor pessoal, você tem a entrega que você faz, seja lá do que você faça, tem um nível alto de valor, você está completamente livre dos seus conceitos e dos seus entendimentos emocionalmente baixos sobre dinheiro, porque não é sobre você querer, é sobre você estar pronto, se tornar. A vida é sobre quem você vai se tornar. Você está à altura daquilo que você almeja ou você ainda tem o que aprender e tem que crescer. Então há uma distorção da visão das pessoas. Sim. As 8 Riquezas do Universo traçam um mapa para que você se torne. À medida em que você se torna, tudo vem. Você não tem mais que ficar desesperado atrás de nada, porque você já está do tamanho das coisas. Imagina, Flávia, uma criança, ela quer pegar a fruta da árvore, ela não tem tamanho. Eu quero a fruta. Você não tem altura, você vai ter que crescer. À medida que você crescer, você vai fazer assim, ó, ficou fácil de pegar. E crescer dói. E crescer é um processo. Às vezes dói. Crescer é um processo. Dói porque a gente é apegado. Dói porque a gente dor nas julga. pernas, dor no osso, aquela dor do crescimento, né? Quem nunca sentiu? E aqui é a dor no coração, a dor no entendimento, porque você não tem maturidade emocional. Por isso dói. Porque eu quero na hora que eu quero, as pessoas tinham que ser do jeito que eu quero e não são. As pessoas tinham que falar o que eu quero escutar e não falam. As pessoas tinham que se comportar como eu queria que elas se comportassem e não vão se comportar. É a maior ilusão do ser humano querer que todo mundo seja como você quer. Não são? Pedro Vasconcelos, que prazer te receber aqui. Acabou? Acabou, gente. Passou, olha assim, a gente tá estourando o nosso horário, né, PH? PH já tá cansado lá, tá dormindo. PH já tá aqui, ó, na jugular. Dormiu. Flávia, tira esse cara daí, pelo amor de Deus, chega. Eu tô tentada aí nessa imersão. Eu quero... Convidadíssima. Mergulhar nisso, porque eu acho que... Todo mundo tem que separar um tempo para cuidar de si próprio, para entender sobre como você funciona, senão você é um carro descontrolado, mal guiado, tentando acertar um caminho. Eu acho que o caminho de você querer se curar já é metade do caminho, né? Da cura. Então, eu acho que o autoconhecimento é uma grande chave mesmo. E você não precisa nem falar em cura. Simone Oliveira, peguei 5 ônibus e em julho vou pegar outra vez. Simone. Isso aí. Tamo junto, hein, Simone? Parabéns, Simone. Simplesmente maravilhoso estar na imersão, jamais esquecerei. Que maravilha de relato. Obrigada, Simone. Parabéns. Paulo, Pedro mudou minha forma de ver a vida, não perco suas lives. Ai, que lindo. Aí, Paola, show. Paola São Pedro, obrigada aí pela participação, gente. Temos mais? Fernanda Valéria Junqueira Azevedo. Pedro está mudando e salvando vidas. Sou grata por todo o carinho e ensinamento. É uma pessoa assim, que tem uma cabeça meio de luz, né, Pedro? Isso é muito bacana, você ter essa visão, né? E você conseguir se resgatar. Flávia, eu vou te falar um negócio. Né? São pessoas incríveis. Você
essas pessoas todas, PH, todo mundo, são seres humanos maravilhosos, incríveis. Vocês não sabem a potência que vocês são. Vocês não sabem a potência que vocês carregam dentro de vocês. Vocês não sabem a força, o brilho, a magnitude do que é ser humano. É lindo. Então, o que você faz? Você tem que despertar, ajudar as pessoas a enxergarem o quanto que elas são poderosas, capacitadas, lindas. Da mesma fonte de amor que criou a borboleta, você foi criada. É lindo. Se você olhar as estrelas, o céu, o sol e falar assim, cara, da mesma energia eu sou composta. Da mesma coisa. Tem tanta coisa linda aí dentro, gente. Na verdade, eu acho que o grande segredo é otimizar esse lado solar que a gente tem, porque todo mundo tem um lado sombrio e o lado solar, né? E às vezes esses traumas aguçam o nosso lado mais sombrio, né? E trabalhar... A atenção dada, para onde você botar a sua atenção, você vai. Interessante. Eu estou muito tentada aí. Eu Tá adorei convidada. te receber. O prazer foi todo meu, colega. E que bom, colega total. É colega de ideias, colega de pensamento, de experiências também. Eu não tive essa coisa brilhante de chegar a diretora, mas também não gostaria de ser diretora. Brilhante, minha filha. Aquela falou hoje, você era diretor, sei que. Eu falei, era só o tamanho da responsabilidade que era maior, minha filha. Responsabilidade, não. Glamour. Mas eu agradeço muito que você tenha compartilhado. Imagina. Com tanta sinceridade, com tanto conhecimento de causa aqui. Eu acho que a audiência adorou, muita gente participou, né, PH? Foi bacana, muito bacana esse episódio. Para você que está de casa, obrigada pela sua participação, por você ter dedicado seu tempo para mandar uma mensagem para a gente. Agora aproveita, faz aquele deverzinho, dá aquele like, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá? Quero agradecer também ao nosso parceiro comercial, Aurora, desde 1898, onde o Brasil encontra Portugal, sempre fornecendo aqui comidinhas maravilhosas para os nossos convidados, para o nosso bate-papo, sempre tudo muito gostoso. E para você que quer se tornar o nosso parceiro comercial, mande um e-mail para o Januse, 2 N's e 2 E's, aquela dobradinha indigesta, januse@carretelmedia.com. A gente vai ter o prazer de ler o que você vai escrever para a gente e te responder de prontidão, tá bom? Bom, como eu sempre faço em todos os episódios, eu sempre trago uma frase para a gente refletir que tem a ver com a temática da nossa semana. Então, hoje eu escolhi uma frase de um anônimo. Peguei na internet e eu acho que tem a ver com o assunto aqui com o Pedro, que o brilhante Pedro trouxe para a gente, que é o seguinte: somos o oceano que habitamos. Mergulhar é um ato de coragem. Fica com essa aí para pensar durante a semana, tá bom? Um beijo, meus abuzetes. Já estou roxa de saudade de vocês. Até a próxima. Boa noite.